Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios 1, 9. 1 Corintios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos olhar com atenção essa frase, chamados à comunhão de seu Filho. Vamos a mirar con atención esa frase, llamados a la comunión de su Hijo. Vamos ainda à segunda epístola aos Coríntios, Vamos a la segunda de los Corintios, capítulo 13, verso 13. 2 Corintios 13, verso 13. Paulo encerra essa epístola dizendo assim: Pablo termina esa carta diciendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Conforme foi anunciado previamente, Tal como fue anunciado previamente, nosso tema e encargo para esses dias é a comunhão cristã. nuestro tema y encargo para estos días es la comunión cristiana. Qual é a fonte dessa comunhão, ¿Cuál es la fuente de esa comunión? a beleza dessa La comunhão belleza de esa comunión e também os desafios dessa comunhão. y también los desafíos de esa comunión. Irmãos, por que é tão importante compreendermos a comunhão cristã? Hermanos, ¿por qué es tan importante entender la comunión cristiana? Ontem falávamos com um grupo de irmãos. Ayer hablábamos con un grupo de hermanos. A maior necessidade de cada expressão do testemunho do Senhor, La mayor necesidad de cada expresión del testimonio del Señor, cada expressão local, aqui ou ali, cada expresión local, aquí o allí, é de fundamentos na palavra de Deus. es de fundamentos en la palabra de Dios. Quanto perigo nós corremos quando não estamos bem fundamentados na palavra do Senhor. Cuánto peligro corremos nosotros cuando no estamos bien fundamentados en la palabra del Señor. Perigo de doutrinas estranhas, Peligro de doctrinas extrañas, filosofias, filosofías, tradições, tradiciones, subjetivismo, subjetivismo, andarmos de acordo com as nossas percepções subjetivas andar de acuerdo con nuestras percepciones subjetivas e não andarmos segundo a verdade que está em Jesus. y no andar según la verdad que está en Jesús. Então, estarmos fundamentados na palavra de Deus Entonces, si estamos fundamentados en la palabra de Dios, é a maior necessidade para o testemunho do Senhor. esa es la mayor necesidad para el testimonio del Señor. Lembre-se quantas vezes Paulo disse assim para Timóteo: Recuerda cuántas veces Pablo dice a Timoteo: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Alimenta-te com a palavra da verdade. Aliméntate con la palabra de la verdad. Exercita-te na piedade. Ejercítate en la piedad. Torna-te um padrão dos fiéis na palavra. Conviértete en un patrón para los fieles en la palabra. Então, toda a preocupação de Paulo no seu último escrito, Entonces, toda la preocupación de Pablo en su último escrito, a segunda epístola a Timóteo, la segunda carta a Timoteo, era com essa carga relacionada à sã doutrina. era con esa carga relacionada a la sana doctrina. Guarda o bom depósito. Guarda el buen depósito. Por que Paulo tinha essa preocupação? ¿Por qué tenía Pablo esa preocupación? Queridos irmãos e irmãs, isso é tão sério aos nossos corações. Queridos hermanos y hermanas, eso es tan serio en nuestros corazones. Paulo estava no fim dos seus dias. Pablo estaba al fin de sus días. Ele estava preso em uma condição terrível. Él estaba preso en una condición terrible. Ainda hoje em Roma se pode visitar esse lugar. Aún hoy en Roma se puede visitar ese lugar. Uma masmorra subterrânea. Una mazmorra subterránea. Era conhecida naquele tempo como o sepulcro. Se conocía en aquel tiempo como el sepulcro. Um lugar frio, escuro e úmido. Un lugar frío, oscuro y húmedo. Ali estava esse que talvez foi o maior guerreiro do Senhor em todas essas gerações da igreja. Allí estaba tal vez el que fue el mayor guerrero del Señor en todas las generaciones. Nessa prisão, En esa prisión. a maioria dos condenados não necessitava ser executado. La mayoría de los condenados en esa prisión no necesitaba ser ejecutado. Segundo o relato da história, Según cuenta la historia, eles eram comidos pelos ratos. se los comían las ratas. Ali estava Paulo. Allí estaba Pablo.
Quando ele escreve a sua última epístola, Cuando él escribe su última carta, qual era a sua preocupação? ¿cuál era su preocupación? Não era consigo mesmo. No era consigo mismo. Suas dificuldades, Sus dificultades, suas sus provas, pruebas, a preocupação e a carga de Paulo la preocupación y la carga de Pablo era uma só: era solo una, o bom depósito. el buen depósito. Guarda o bom depósito. Guarda el buen depósito. Combate o bom combate da fé. Combate el buen combate de la fe. Toma posse da vida eterna. Toma posesión de la vida eterna. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, esse assunto de estarmos fundamentados na verdade este asunto de estar fundamentados en la é verdad tão importante. es tan importante. Nunca teremos um testemunho do Senhor adequado Nunca tendremos un testimonio del Señor adecuado se não estivermos fundamentados na palavra da verdade. si no estamos fundamentados en la palabra de la verdad. Creio que não é diferente o que há aqui na Espanha do que há no Brasil. Creo que no es diferente lo que hay aquí en España que lo que hay en Brasil. Os sociólogos no Brasil Los sociólogos allí en Brasil têm denominado a era em que nós estamos han denominado la era en la que estamos de uma era pós-verdade. de una era post-verdad. Há algumas décadas atrás já ouvíamos a expressão uma era pós-moderna, Hace unas décadas ya oíamos la expresión la era postmoderna, mas agora houve um avanço, entre comillas. pero ahora hubo un avance, entre comillas. Estamos numa era pós-verdade. Estamos en una era postverdad. O que isso significa? ¿Qué significa eso? Na mente deles, En la mente de los sociólogos não há verdade objetiva. no hay verdad objetiva. A minha verdade é a tua verdade. Hay mi verdad y tu verdad. E cada um deve andar de acordo com a sua verdade. Y cada uno debe andar de acuerdo con su verdad. Você deve descobrir a sua verdade Tú tienes que descubrir tu verdad. e eu vou descobrir a minha verdade, Yo voy a descubrir mi verdad. porque estamos num mundo pós-verdade. Porque estamos en un mundo postverdad. Nada é absoluto, Nada es absoluto. tudo é relativo. Todo es relativo. Mas o que o Senhor Jesus disse? Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Eu sou a verdade. Yo soy la verdad. Eu sou o caminho. Yo soy el camino. Eu sou a verdade. Yo soy la verdad. E eu sou a vida. Y yo soy la vida. Então nós estamos no clímax do final dessa civilização. Entonces nosotros estamos en el clímax del final de esta civilización. Porque quando uma civilização assume a pós-verdade, Porque cuando una civilización asume la posverdad, qual é o futuro? ¿cuál es el futuro? Qual é o seu caminho? ¿Cuál es su camino? A ruína completa. La ruina completa. O livro de Juízes já nos mostrou essa história. El libro de Jueces ya nos mostró esa É historia. dito no livro de Juízes que não havia rei em Israel naquela época. Se dice en el libro de Jueces que no había rey en Israel en aquella época. E cada um fazia o que achava mais reto. Y cada uno hacía lo que le parecía más correcto. Aquilo é um rincão de pós-verdade. Aquello era un rincón de posverdad. Cada um fazendo o que achava mais reto. Cada uno haciendo lo que pensaba que era más correcto. Hoje nós não temos apenas um rincão de pós-verdade. Hoy nosotros no tenemos solo un rincón de posverdad. Nós temos um mundo pós-verdade. Tenemos un mundo posverdad. É como aquela besta no Apocalipse, Es como aquella bestia en Apocalipsis que abre uma boca de blasfêmias que abre una boca de blasfemia contra o trono de Deus contra el trono de Dios e diz frontalmente a ele: y le dice frontalmente: não precisamos de ti. no necesitamos de ti. Podemos viver por nós mesmos, Podemos vivir por nosotros mismos, assumir o nosso próprio destino asumir nuestro propio destino em nossas próprias mãos. en nuestras propias manos. Essa é uma grande boca de blasfêmia Esa es una gran boca de que blasfemia se abre contra o trono de Deus. que se abre contra el trono de Dios. E a igreja? ¿Y la iglesia? A igreja está mergulhada nesta geração e nesta era. La iglesia está sumergida en esta generación y en esta era. Qual é então a nossa maior responsabilidade? ¿Cuál es entonces nuestra mayor responsabilidad? Guarda o bom depósito. Guarda el buen depósito. Maneje bem a palavra da verdade. Maneja bien la palabra de la verdad. 2 Timóteo 2,15. 2 Timoteo 2:15. Essa era a carga de Paulo quando estava naquela masmorra romana. Esa era la carga de Pablo cuando estaba en aquella mazmorra romana. Que vida preciosa aos olhos do Senhor. Qué vida preciosa a los ojos del Señor. Ele tinha tanto para se preocupar consigo mesmo. Él tenía tanto para preocuparse por sí mismo. A sua fome, o seu frio, Su hambre, su frío, suas necessidades, sus o necesidades, julgamento que viria, el juicio que vendría, o imperador insano chamado Nero, el emperador loco llamado Nerón, que matou a sua mãe, que mató a su madre, matou o seu mais sábio conselheiro, mató a su consejero más sabio, Sêneca, Séneca, e agora estava prestes a ceifar a vida de Paulo.
Y ahora estaba listo para acabar con la vida de Pablo. Ali estava Paulo. Allí estaba E Pablo. ele sabia que ele iria partir. Y él sabía que iba a partir. Eu já estou sendo oferecido como libação. Yo ya estoy siendo ofrecido como E libación. o tempo da minha partida é chegado. Y el tiempo de mi partida ha llegado. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Então, em todo esse contexto, o que estava no coração de Paulo? Entonces, en todo ese contexto, ¿qué estaba en el corazón de Pablo? Essa foi a palavra dele para Timóteo. Esa fue su palabra para Timoteo. Guarda o bom depósito. Guarda el buen depósito. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, esses dias que estivemos juntos, estos días que vamos a estar juntos, vamos falar sobre comunhão, vamos a hablar sobre comunión, como um dos mais importantes fundamentos que nós temos que guardar. como uno de los más importantes fundamentos que tenemos que guardar. Vamos nos lembrar de novo de Atos 2:42. Vamos a recordar de nuevo Hechos 2:42. Por que a igreja inicial tinha tanta vitalidade? ¿Por qué la iglesia inicial tenía tanta vitalidad? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eles não consideravam que doutrina não era importante. Ellos no consideraban que la doctrina no era Que importante. você tem a tua doutrina e eu tenho a minha doutrina. Tú tienes tu doctrina, yo tengo mi doctrina. Só havia uma doutrina. Solo había una É doctrina. aquilo que tocava as glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Es aquello que concernía a la persona y las obras del Señor Jesús. Em Atos 4 é dito que os apóstolos não cessavam de pregar e de ensinar. En Hechos 4 dice que los apóstoles no cesaban de predicar y enseñar. O quê? ¿El qué? Um compêndio de doutrinas? Un compendio de doctrina. Não é o que diz lá. No es lo que dice allí. Não cessavam de ensinar e de pregar No cesaban de enseñar y predicar que Jesus é o Cristo. que Jesús es el Cristo. Essa é a mensagem apostólica. Ese es el mensaje Agora, apostólico. com o que a igreja tem estado ocupada nos nossos dias? Ahora, ¿con qué la iglesia está ocupada en nuestros Muita días? filosofia, Mucha filosofía, muitas tradições, muchas tradiciones, muita religiosidade, mucha religiosidad, morta, muerta, vazia, vacía, sem realidade sin espiritual. realidad espiritual. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Então diz, na comunhão. Y entonces dice, y en la comunión. A comunhão é um dos fundamentos da nossa jornada cristã. La comunión es uno de los fundamentos en nuestra jornada E cristiana. também no partir do pão e nas Y orações. también en el partir del pan y en las Nós oraciones. sabemos que são 4 grandes fundamentos. Sabemos que son 4 grandes fundamentos. E com a ajuda do Senhor nós vamos tomar esses dias para falar de apenas um deles. Y con la ayuda del Señor vamos a tomar estos días para hablar solo de uno de ellos. Nós teremos 9 sessões Tenemos 9 e sesiones todas elas nós estaremos focados na comunhão. y todas ellas vamos a estar enfocados en la comunión. Então vamos buscar hoje nessa introdução Entonces vamos a buscar hoy en esta introducción falarmos um pouco sobre a fonte da nossa comunhão. a hablar un poco sobre la fuente de nuestra comunión. Observe os textos que nós lemos, queridos irmãos. Observa los textos que hemos leído, hermanos. Veja a beleza do versículo de 1 aos Coríntios 1:9. Mira la belleza del versículo de 1 Corintios 1:9. Vamos interpretá-lo em uma linguagem mais coloquial. Vamos a interpretarlo en un lenguaje más coloquial. Nenhum de nós, em um determinado momento de nossas vidas, Ninguno de nosotros en un determinado momento de nuestras vidas nós como que nos apresentamos assim com o nosso dedo levantado, nos presentamos así como con el dedo levantado, pedindo ao Senhor, pidiéndole al Señor, me chame, llámame, me escolha, escógeme, me separe para ti. sepárame para ti. Nenhum de nós fez isso. Ninguno de nosotros hizo eso. Ele foi que disse, Él fue el que dijo, de trevas resplandecerá a luz. de Amém. las tinieblas resplandecerá la luz. E ele resplandeceu nos nossos corações. Y Él resplandeció en nuestros É o corazones. que Paulo ensina em 2 Coríntios 4. Es lo que Pablo enseña en 2 Corintios. Então, por isso, Paulo, em particular, aprecia tanto essa palavra chamados. Entonces, por eso aprecia tanto Pablo esa palabra llamados. Nós fomos chamados. Nosotros fuimos llamados. Agora, quem são os que foram chamados? Ahora, ¿quién son los que fueron llamados? João vai nos explicar no seu evangelho. Juan lo va a explicar en su evangelio. João capítulo 1. Juan capítulo 1. O Senhor veio para o que era seu. El Señor vino para lo que era suyo. Em particular, naquele contexto, é o povo judeu. En particular en aquel contexto el pueblo judío. Mas os seus não o receberam. Pero los suyos no lo recibieron. Então João completa assim. Entonces Juan completa así. Mas todos quantos o receberam. Pero todos cuantos lo recibieron. Ouça com atenção. Oye con atención. Deu-lhes o poder de serem feitos
les dio el poder de llegar a ser. Quem lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus? ¿Quién les dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios? Deus mesmo. Dios mismo. Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos. Dios les dio el poder de que fueran hechos sus hijos. Quem são esses? ¿Quiénes son esos? João também vai continuar. Juan también va a continuar. Aos que creem no seu nome. A los que creen en su nombre. E é dito que estes não nasceram da vontade da carne. Y se dice que esos no nacieron de voluntad de carne. Não nasceram da vontade do varão, No nacieron de voluntad de varón, mas nasceram de Deus. sino que nacieron de Dios. Quem são os que nasceram de Deus? ¿Quiénes son los que nacieron de Dios? Todas suas criaturas? ¿Todas sus criaturas? Não. No. Todos eles foram criados por Deus. Todos ellos fueron creados por Mas Dios. quais são os que nasceram de Deus? Pero ¿cuáles son los que nacieron de Dios? São aqueles que creem no seu nome. Son aquellos que creen en su nombre. Agora observe o que Tiago diz. Ahora observa lo que dice Santiago. Crês tu que Deus é um só? ¿Crees tú que Dios es uno solo? Fazes bem. Haces bien. Mas até os demônios creem e tremem. Pero hasta los demonios creen y temen. Então não é apenas um crer em Deus de modo geral. Entonces no es solo un creer en Dios de modo general. Deus o Pai eterno, Dios el Padre, Deus o Supremo Arquiteto, Dios el Supremo Arquitecto, Deus o Criador de todas as coisas. Dios el Creador de todas las Essa cosas. não é a fé salvadora. Esa no es la fe salvadora. Qual é a fé salvadora? ¿Cuál es la fe salvadora? Todos os que creem que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todos los que creen que el Verbo se hizo carne y habitó entre Que nosotros. o Deus eterno se manifestou Salvador Que el Dios eterno se manifestó Salvador na gloriosa pessoa do Senhor Jesus. en la gloriosa persona del Señor Jesús. Então esses são os que foram chamados à comunhão do seu Filho. Entonces esos son los que fueron llamados a la comunión de su Hijo. Essa é uma obra do Espírito Santo. Eso es una obra del Espíritu Santo. Nós éramos cegos Nosotros éramos ciegos e Ele abriu os nossos olhos. y Él abrió nuestros ojos. E nós vimos a glória do Senhor Jesus. Y nosotros vimos la gloria del Señor E nos Jesús tornamos seus servos y nos volvimos sus siervos e seus y discípulos. sus discípulos. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, qual é a fonte da nossa comunhão? ¿cuál es la fuente de nuestra comunión? Por isso lemos 1 Coríntios 1:9. Por eso leemos 1 Corintios 1:9. Fiel é Deus, Fiel es Dios, pelo qual por el cual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Então, Paulo, em particular, tem muito apreço por essa palavra chamados. Entonces, Pablo en particular tiene mucho aprecio por esa palabra, Porque llamado, ele sabe que ele não se voluntariou. porque él sabe que él no se presentó voluntario. Quanto a si mesmo, o que ele fez? En cuanto a sí mismo, ¿qué es lo que él hizo? Ele vai nos dizer: Él no lo va a decir. eu persegui a igreja de Deus. Yo perseguí a la iglesia de Dios, Mesmo fazendo na ignorância. incluso haciéndolo en la Mas ignorancia. eu era um blasfemo, Pero yo era un blasfemo, um un insolente insolente ou irreverente o irreverente e perseguidor da igreja. y perseguidor de la iglesia. Mas então ele vai dizer também: Pero entonces va a decir también, mas aquele que me separou antes de eu nascer. pero aquel que me separó antes de yo nacer, Não é maravilhoso, irmão? ¿no es maravilloso, hermano? Isso foi verdade para cada um de nós. Y eso es verdad para cada uno de Ele nosotros. também nos separou antes de nós nascer. Él también nos separó antes que naciésemos. Antes que um osso fosse formado no ventre da nossa mãe, Antes que un hueso fuera formado en el vientre de nuestra madre, Ele já havia nos separado em Cristo Jesus. Él ya nos había separado en Cristo Jesús. Mas no tempo e na história, houve um dia Pero en el tiempo, en la historia, hubo un día em que nós ouvimos o seu chamado. en que nosotros oímos su llamado. Sabe o que há de maravilhoso nisso? ¿Sabes qué encuentro de maravilloso en A eso? nossa história com o Senhor Nuestra historia con el Señor teve um início no tempo, tuvo un inicio en el tiempo. mas a história do Senhor conosco Pero la historia del Señor con nosotros teve início na eternidade. tiene el inicio en la eternidad. Nós não sabíamos, Nosotros no lo sabíamos, mas a história dele conosco começou na eternidade. pero la historia de Él con nosotros comenzó en la eternidad. Efésios 1:3. Efesios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Ele Jesucristo. nos escolheu em Cristo. Él nos escogió en Cristo. Quando? ¿Cuándo? Quando nós nascemos? ¿Cuando nacemos? Na nossa história? ¿En nuestra historia? No tempo? ¿En el tiempo? Não. No. Antes da fundação do mundo. Antes de la fundación del mundo. Que coisa maravilhosa é Qué essa. cosa maravillosa es esa. Então nós somos chamados para a comunhão do seu Filho. Entonces nosotros somos llamados a la comunión de su Hijo. Queridos irmãos, Queridos hermanos, onde essa comunhão começa? ¿dónde comienza esa comunión? Qual é a fonte da nossa comunhão? ¿Cuál es la fuente de nuestra comunión? Vamos pensar juntos um pouco sobre a Trindade Santa. Vamos a pensar juntos un poco sobre la Trinidad Santa. Se você abrir qualquer chamado manual de teologia sistemática, Si tú abres cualquier manual de teología sistemática, esse é sempre o primeiro tópico.
Ese siempre es el primer tema. Deus e os seus atributos. Dios y sus atributos. Porque onde nós vamos começar? Porque ¿por dónde vamos a comenzar? No homem e nas suas necessidades? En el hombre y sus necesidades. No homem e seu pecado? En el hombre y su pecado. Onde o evangelho começa? ¿Dónde comienza el Na evangelio? necessidade do homem? En la necesidad del hombre. Nunca. Nunca. O evangelho começa no coração de Deus. El evangelio comienza en el corazón de Dios. Antes de haver uma cruz histórica no Gólgota, Antes de haber una cruz histórica en el Gólgota, houve uma cruz eterna no coração de Deus. hubo una cruz eterna en el corazón de Dios. A cruz é a norma de vida da Trindade. La cruz es la norma de vida de la Trinidad. O que isso significa? ¿Qué significa? Que o Pai vive para o seu Filho. Que el Padre vive para el Hijo. Que o Filho vive para o seu Pai. Que el Hijo vive para su Padre. E que os dois têm comunhão numa terceira pessoa. Y que los dos tienen comunión en una tercera persona. O bendito Espírito Santo. El bendito Espíritu Santo. O Deus triuno. El Dios triuno. O Pai eterno. El Padre eterno. O Filho eterno. El Hijo eterno. E o Espírito eterno. Y el Espíritu eterno. Essa é a comunhão da Trindade. Esa es la comunión de la Trinidad. Sabe, irmãos, muito interessante. Saben, hermanos, muy interesante. Nós chamamos essa coisa que há entre nós de civilização. Nosotros llamamos esa cosa que hay entre nosotros de civilización. Sabe como a Bíblia chama? ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Bestialidade. Bestialidad. A única civilização verdadeira é a Trindade. La única civilización verdadera es la Trinidad. A Trindade é a civilização mais básica. La Trinidad es la civilización más É básica. a comunidade mais básica. Es la comunidad más básica. Qualquer comunidade que busque ter comunhão fora da Trindade não é comunidade. Cualquier comunidad que busque tener comunión fuera de la Trinidad no es comunidad. Pode ser um grupo de fraternidade, Puede ser un grupo de fraternidad, um grupo de filantropia, o un grupo de filantropía, mas não expressa a comunhão da Trindade. pero no expresa la comunión de la Trinidad. Então, quando Daniel interpretou aquele sonho de Nabucodonosor, Entonces, cuando Daniel interpretó aquel sueño de Nabucodonosor, observe com atenção o que é civilização. observa con atención lo que es civilización. Nabucodonosor tem um sonho com aquelas civilizações. Nabucodonosor tuvo un sueño con aquellas civilizaciones. Aquela estátua tinha cabeça de ouro, Aquella estatua tenía cabeza de tinha oro, o peito de prata, pecho de plata, o ventre de bronze, vientre de bronce, as pernas de ferro, las piernas de e hierro, etc. etc. Então, Nabucodonosor viu algo de glória. Entonces Nabucodonosor vio algo de gloria. Imagina uma cabeça de ouro, Imagina una cabeza de oro que se referia a ele mesmo, o Império Babilônico. que se refería a él mismo, el imperio babilónico. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Mas quando você lê Daniel capítulo 7, Pero cuando lees Daniel capítulo 7, preste atenção nisso. presta atención. Quando você coloca os dois capítulos juntos, Cuando pones los dos capítulos juntos, então você vai ver como Daniel apresenta os reinos ali no capítulo 7. entonces vas a ver cómo Daniel presenta los reinos allí en el capítulo 7. Ele apresenta como 4 bestas. Y él los presenta como 4 bestias. A primeira é um leão, La primera un león, a segunda é o urso, la segunda un oso, a terceira o leopardo, la tercera un leopardo e a quarta aquela besta terrível, cheia de dentes, y la cuarta aquella bestia terrible llena de dientes, com 10 chifres, con 10 cuernos, que destroçava tudo que estava diante dela. que destrozaba todo lo que estaba delante Ou de seja, aquelas bestas todas. O sea, todas aquellas bestias. O que elas representam? ¿Qué representan? As civilizações humanas. Las civilizaciones humanas. Império Babilônico, Imperio babilónico, Império Persa, Imperio persa, Império Grego, Imperio griego, Império Romano, el romano, nada mais são do que bestas. no son nada más que bestias. O que é civilização? ¿Qué es civilización? A Trindade. La Trinidad. Somente na comunhão da Trindade Solamente en la comunión de la Trinidad é que conhecemos a civilização. es que conocemos la E civilización. nós fomos chamados para essa comunhão. Nosotros somos llamados a esa comunión. Então vamos pensar um pouco sobre essa comunhão. Entonces vamos a pensar un poco sobre esa comunión. Sabe, queridos irmãos e irmãs, Saben, queridos hermanos, até pensar sobre ela nos dá tremor. hasta pensar sobre ella nos da temor. Como pode uma mente tão limitada como a nossa ¿Cómo puede una mente tan limitada como la nuestra penetrar no que significa a Trindade Santa? penetrar en lo que significa la Trinidad Santa? É, com relação aos nossos recursos, impossível. En relación a nuestros recursos es imposible. Mas o que nós temos na Palavra de Deus? Pero ¿qué es lo que tenemos en la palabra? de Dios? 1 aos Coríntios capítulo 2, Primero a los Corintios capítulo 2, verso 9. verso 9. Paulo vai dizer assim: Pablo va a decir:
O que olhos não viram, lo que ojos no vieron, o que ouvidos não ouviram, lo que oídos no oyeron, o que jamais penetrou no coração humano. lo que jamás penetró en corazón de hombre. Essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Esas son las cosas que Dios preparó para aquellos que le aman. São coisas impenetráveis. Son cosas impenetrables. Mas Paulo prossegue dizendo, Pero Pablo prosigue diciendo, 1 Coríntios 2:10, 1 Corintios 2:10, mas Deus nos revelou pelo Espírito. pero Dios nos la reveló por el Espíritu. Então, graças a Deus pela sua palavra. Entonces, gracias a Dios por su palabra. Graças a Deus pela Bíblia. Gracias a Dios por la Biblia. Graças a Deus pela verdade com V maiúsculo. Gracias a Dios por la verdad con V Pela mayúscula. palavra escrita. Por la palabra escrita. Sangues de mártires, santos e profetas Sangres de mártires, santos y profetas. permitiram que essa palavra estivesse nas nossas mãos. Permitieron que esta palabra estuviera en nuestras manos. Porque o inimigo de Deus odeia essa palavra. Porque el enemigo de Dios odia esta palabra. Mas ela foi guardada para nós. Pero ella fue guardada para nosotros. Então, quando nós abrimos essa palavra, Entonces, cuando abrimos esta palabra, podemos sim conhecer algo da comunhão da Trindade. sí podemos conocer algo de la comunión de la E Trinidad. ficamos profundamente impactados. Y quedamos profundamente impactados. Nós vamos ler alguns textos. Nosotros vamos a leer algunos textos. Mas antes disso, vamos meditar um pouco mais. Pero antes de eso vamos a meditar un poco más. Como a Bíblia revela a comunhão da Trindade? ¿Cómo revela la Biblia la comunión de la Trinidad? Em primeiro lugar, En primer lugar, Deus é o único, uma única essência. Dios es único, una única esencia. Não há um Deus de três cabeças, digamos assim. No hay un Dios de tres cabezas, digamos Uma así. única essência. Una única esencia. Deus é um só. Dios es uno solo. Há uma confissão que é considerada a base do monoteísmo judaico. Hay una confesión que es considerada la base del monoteísmo judío. E é Deuteronômio 6:4. Y es Deuteronomio 6:4. É chamado pelos judeus de o Shema. Los judíos lo llaman Shema. Shema significa ouve. Shema significa oye. Então Moisés diz naquele texto: ouve Israel. Entonces Moisés dice en aquel texto, oye Israel. Shema Israel. Shema Israel. O Senhor nosso Deus El Señor nuestro Dios é o único Senhor. es el único Señor. Então essa foi o anúncio de Moisés em meio ao politeísmo da época. Entonces ese fue el anuncio de Moisés en medio del politeísmo de la época. Não há um politeísmo. No hay un politeísmo. O nosso Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Nuestro Señor, nuestro Dios es el único Señor. Então a divindade é una. Entonces la divinidad es una. Mas então aí está o mistério maravilhoso. Pero entonces ahí está el misterio A maravilloso. divindade também é trina. La divinidad también es trina. Agora, Agostinho, quando meditava a respeito disso, Ahora, Agustín, cuando meditaba respecto de eso, considerado um dos grandes chamados pais da igreja, considerado uno de los grandes llamados padres de la Iglesia, ele dizia que usava a palavra pessoa para se referir às identidades no Deus triuno, él dice que usaba la palabra persona para referirse a las identidades en el Dios triuno, porque ele não encontrava uma outra melhor no vocabulário. porque no encontraba otra palabra mejor en el vocabulario. Porque quando nós usamos a palavra pessoa, Porque cuando nosotros usamos la palabra persona, então isso implica em uma distinção basicamente absoluta. entonces eso implica una distinción básicamente absoluta. Nosso irmão é uma pessoa e tem uma individualidade. Nuestro hermano es una persona y tiene una individualidad. E esta pessoa, com estas outras pessoas, não são idênticas. Y esta persona con las otras personas no son idénticas. Nós comungamos de uma mesma natureza, Nosotros comulgamos de una misma ou naturaleza, natureza humana. la naturaleza humana. Todos compartilhamos a mesma natureza. Todos compartimos la misma Mas naturaleza, cada pessoa é completamente distinta. pero cada persona es completamente distinta. Na Trindade, En la Trinidad, nós temos uma única essência. nosotros tenemos una única Há esencia. só Deus. Hay un solo Dios. Mas podemos dizer, nesta única essência, Pero podemos decir, en esa única esencia subsistem três pessoas subsisten tres personas em plena e profunda e íntima comunhão. en plena, profunda e íntima comunión. A mente de uma pessoa é a mesma mente da outra pessoa. La mente de una persona es la misma mente de la otra persona. Aqui há uma mente Aquí hay una mente e aqui há outra y mente. ahí hay otra mente. Mas não é assim na Trindade. Pero no es así en la A Trinidad. mente do Pai La mente del Padre é a mente do Filho es la mente del e Hijo. a mente do Espírito Es la Santo. mente del Espíritu A Santo. vontade do La Pai voluntad del é Padre a vontade do es Filho la voluntad del Hijo e é também a vontade do y Espírito es la Santo. voluntad del Espíritu O Santo. plano eterno do Pai
El plan eterno del Padre também é o plano do Filho. también es el plan del Hijo, Também é o plano do también Espírito es Santo. del Espíritu Santo. Então, nessa única trindade, nessa única unidade, Entonces, en esa única unidad subsistem subsisten três pessoas. tres personas. No que elas se diferem? ¿En qué se diferencian? ¿Qué Se há a mesma mente, a mesma vontade, os mesmos interesses, Si es la misma mente, la misma voluntad, los mismos intereses. então por que o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai? ¿Por qué el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el O Padre? que a Bíblia nos ensina? ¿Qué nos enseña la Então Biblia? pense sobre isso. Piensa sobre eso. A Bíblia nos ensina que o Pai é ingênito ou não gerado. La Biblia nos enseña que el Padre es ingénito o no generado. A Bíblia nos ensina que o Filho é gerado. La Biblia nos enseña que el Hijo es generado. Por isso ele é o Filho unigênito do Pai. Por eso es el Hijo unigénito del Padre. Mas aqui não podemos confundir as palavras. Pero aquí no podemos confundir las Porque ele palabras. não foi criado. Porque Él no fue creado. Nós estamos falando de algo na Trindade. Nosotros estamos hablando de algo en la E Trinidad. na Trindade o Pai é não gerado. Y en la Trinidad el Padre es no generado. O Filho é gerado. El Hijo es generado. Gerado de quem? ¿Generado de quién? Gerado do Pai. Generado del Padre. Mas gerado quando? Pero ¿generado cuándo? Não há quando. No hay cuándo. Porque Deus é eterno. Porque Dios es eterno. Em Deus não há tempo. En Dios no hay tiempo. Em Deus não há espaço. No hay espacio. Deus é eterno. Dios es eterno. Então o Pai eterno gera o Filho eterno. Entonces el Padre eterno genera al Hijo eterno. Mas não houve um tempo em que o Filho começou a existir. Pero no hubo un tiempo cuando el Hijo comenzó a existir. Do contrário, o Filho não seria eterno. Porque entonces el Hijo no sería eterno. Mas o Filho é eterno. Pero el Hijo es eterno. Então o Pai não é gerado, Entonces el Padre no es generado. o Filho é gerado. El Hijo es generado. E o que João ainda vai nos ensinar? ¿Y qué nos va a enseñar Juan todavía? João capítulo 14 e capítulo 16. Juan capítulo 14 y 16. Ele vai usar a palavra procede para o Espírito Santo. Él va a usar la palabra procede para el Espíritu Santo. Processão. Procesión. O Espírito procede do Pai e procede do Filho. El Espíritu procede del Padre y procede del Ele Hijo. procede do Pai para o Filho e procede do Filho para o Pai. Procede del Padre para el Hijo y del Hijo para el Padre. Os irmãos percebem como a nossa mente é limitada para compreender essas coisas? Los hermanos perciben cómo nuestra mente es limitada para comprender estas cosas. Quando nós temos comunhão de duas pessoas, Cuando nosotros tenemos comunión de dos personas, nós temos comunhão de palavras e de ideias. tenemos comunión de palabras y de ideas. Mas quando o Pai tem comunhão com seu Filho, Pero cuando el Padre tiene comunión con su Hijo, não é de palavras ou de ideias. no es de palabras o de ideas. O Pai e o Filho têm comunhão numa terceira pessoa. El Padre y el Hijo tienen comunión en una tercera persona. Por isso ele é chamado de o Espírito da comunhão. Por eso se le llama el Espíritu de la comunión. E por isso nós vemos a comunhão sempre atrelada ao Espírito. Por eso vemos la comunión siempre relacionada al Espíritu. O texto que lemos de 2 aos Coríntios 13:13, El texto que veíamos de 2 Corintios 3:13, veja como Paulo diferenciou as pessoas. mira cómo Pablo diferenció las personas. Primeiro ele vai na fonte de todas as coisas. Primero él va a la fuente de todas las Ele cosas. diz o amor de Deus o Pai. El amor de Dios el Padre. Preste atenção. Presta atención. Depois ele diz a graça do Senhor Jesus. Luego dice la gracia del Señor Jesús. Porque o que é a graça do Senhor Jesus? Porque ¿qué es la gracia del Señor É a Jesús? encarnação do amor do Pai. Es la encarnación del amor del Padre. Como que nós sabemos que Deus é amor? ¿Cómo sabemos nosotros que Dios es amor? Como podemos provar que Deus é amor? ¿Cómo podemos probar que Dios es amor? Quando você olha para esse mundo, você acha que nós poderíamos dizer assim, olhando para o mundo? Cuando nosotros miramos este mundo, ¿tú piensas que podríamos decirlo así, mirando para el mundo? O que as pessoas dizem? ¿Qué dicen las personas? Deus é amor? Dios es amor. E como essas coisas estão acontecendo? ¿Y cómo están ocurriendo estas cosas? Essas crianças morrendo de fome, Estos niños muriendo de hambre, essas guerras para todos os lados. estas guerras por todos los Não é lados. assim? ¿No es así? Partem de uma observação terrena Parten de una observación terrena para então interpretar o caráter de Deus. para entonces interpretar el carácter de Dios. Mas o que a Bíblia diz? Pero ¿qué dice la Biblia? Deus prova o seu próprio amor para conosco. Dios prueba su propio amor para con nosotros. Romanos 5, Romanos 5, verso 5 em diante. verso 5 en adelante. Deus prova o seu amor para conosco Dios prueba su amor con nosotros pelo fato de ter Cristo morrido por nós, por el hecho de que Cristo ha muerto por nosotros, sendo nós ainda pecadores. siendo nosotros aún pecadores. Então, o que é a graça do Senhor Jesus? Entonces, ¿qué es la gracia del Señor Jesús? É o amor de Deus encarnado. Es el amor de Dios encarnado. Talvez essa seja, irmãos, uma das definições mais lindas de graça.
Tal vez, hermanos, esta sea una de las definiciones más lindas de gracia. Graça é o amor de Deus manifestado. Gracia es el amor de Dios manifestado. Então Paulo vai dizer a graça do Senhor Jesus. Entonces Pablo va a decir la gracia del Señor Jesús. De novo, João 1,14. De nuevo, Juan 1:14. Olhe, escute com atenção. Escucha con atención. E o Verbo se fez carne Y el Verbo se hizo carne e habitou entre nós, y habitó entre nosotros, cheio de graça. lleno de gracia. Porque graça é o amor de Deus manifestado. Porque gracia es el amor de Dios manifestado. E ele é cheio de graça e de verdade. Y Él es lleno de gracia y de verdad. E João, tão admirado, Y Juan está tan admirado, podemos dizer até mesmo assombrado, podemos decir hasta asombrado, ele vai dizer, e vimos a sua glória. y él va a decir, y vimos su gloria. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso? Glória como do unigênito do Pai. Gloria como del unigénito del Padre. Que maravilha, irmão. Qué maravilla. João está tocando na comunhão da Trindade. Juan está tocando en la comunión de la Ele está Trinidad dizendo, por revelação, y está diciendo por revelación, o Filho é único, el Hijo es único, o Filho é incomparável. el Hijo es incomparable. Nós vimos a sua glória Nosotros vimos su e gloria não há ninguém igual a ele. y no hay nadie igual a él. Cheio de graça, Lleno de gracia, mas também de verdade. mas también de verdad. E vimos a sua Y glória. vimos su gloria. Então o Filho é unigênito do Pai. Entonces el Hijo es unigénito del Padre. Mais à frente vamos entender melhor um pouco. Más adelante vamos a entender un poco mejor esto. Então, o Espírito Santo. Entonces el Espíritu Santo. João vai nos ensinar, no seu capítulo 14 e 16, Juan nos va a enseñar desde el capítulo 14 al 16 que o Espírito procede do Pai para o Filho. que el Espíritu procede del Padre para el Hijo, Mas ele também procede do Filho para o Pai. pero también procede del Hijo para el Padre. Mas isso era exclusivo da Trindade. Pero eso era exclusivo de la Trinidad. Nenhuma criatura tinha participação nisso. Ninguna criatura tenía participación. Nem um anjo, nem um querubim, nem um serafim. Ni un ángel, ni un querubín, ni un serafín. Ninguém. Nadie. Mas então, Pero o entonces, que a Bíblia nos ensina? ¿qué es lo que nos enseña la Que Biblia? Deus, na sua graça e no seu propósito eterno, Que Dios en su gracia, en su propósito eterno, Ele escolheu em união com Cristo Él escogió en unión con Cristo seres viventes, seres vivos, homens e mulheres, hombres y mujeres, desde antes da fundação do mundo, desde antes de la fundación del mundo, para virem milagrosamente, para venir milagrosamente, sobrenaturalmente. sobrenaturalmente. Eles iriam participar Ellos iban a participar dessa comunhão singular, de esa comunión singular, uma comunhão única, una comunión única, a comunhão com C maiúsculo. la comunión con C mayúscula. Então Paulo está admirado com isso. Entonces Pablo está admirado con Então eso. ele escreveu 1 Coríntios 1:9. Entonces escribió 1 Corintios 1:9. Fiel é Deus, Fiel es Dios, pelo qual fostes chamados. por el cual fuisteis llamados. Chamados para quê? Llamados para qué? Chamados para pregar o evangelho, Llamados para chamados predicar el evangelio, para fazer boas para obras, hacer buenas obras, chamados para ser bons cidadãos, llamados para ser buenos ciudadanos. que todas essas coisas estejam inclusas. Y todas esas cosas están incluidas, Mas não é o cerne do nosso chamado. pero no es el centro de nuestro São llamado. consequências. Son consecuencias. Para o que nós fomos chamados? ¿Para qué fuimos llamados? Para a comunhão Para la comunión do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Agora, que comunhão que esse Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, tem com seu Pai? Ahora, ¿qué comunión tiene nuestro Señor Jesucristo con su Padre? Amados irmãos, faltam-nos palavras. Amados hermanos, nos faltan palabras. Porque se você estudar o Evangelho de João, Porque si tú estudias el Evangelio de Juan, nós vamos selecionar algumas palavras nosotros vamos a seleccionar algunas para palabras tentar nos ajudar. para intentar A ayudar. primeira palavra, La primera palabra, harmonia plena. armonía plena. Se há alguma coisa que os homens não conhecem, é a harmonia. Si hay alguna cosa que los hombres no conocen es la armonía. Nós nascemos em uma divisão interior da mais profunda. Nosotros nacemos en una división interior muy profunda. Nosso coração é um caos em si mesmo. Nuestro corazón es un caos en sí mismo. Por isso Davi vai dizer, eu fui concebido em pecado. Por eso David va a decir, yo fui concebido en pecado. Nós nascemos como um caos. Nosotros nacemos como un caos. Mas um dia de trevas resplandeceu luz. Pero un día de tinieblas resplandeció luz. Então, na medida que nós entramos na comunhão do Deus Trino, Entonces, a medida que entramos en la comunión del Dios o triuno, que nós começamos a experimentar? ¿qué comenzamos a experimentar? Harmonia. Armonía Em nós mesmos. en nosotros mismos. Harmonia com Ele. Armonía con Él. Harmonia conosco mesmo. Armonía con nosotros mismos. E harmonia uns com os outros. Y armonía los unos con los otros. Como a Bíblia chama essa harmonia? ¿Cómo llama la Biblia esa armonía? Como a Bíblia chama essa sincronia? ¿Cómo llama la Biblia esa sincronía? E também essa sintonia? Y también esa sintonía. O nome bíblico é comunhão. El
nombre bíblico es comunión. É a comunhão que nos traz descanso. Es la comunión que nos trae É a descanso. comunhão que nos traz segurança. Es la comunión que nos trae seguridad. É a comunhão que nos traz identidade. Es la comunión que nos trae identidad. Há 3 necessidades psíquicas do homem que são as mais profundas: Hay 3 necesidades psíquicas del hombre que son las más profundas. identidade, significado e segurança. Identidad, significado y seguridad. Essas são as mais profundas requisições da natureza humana. Esas son las más profundas demandas de la naturaleza humana. Vamos pensar nessas 3 relacionadas à comunhão. Vamos a pensar en esas 3 relacionadas a la comunión. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Identidade. Identidad. Há uma pergunta dentro de nós. Hay una pregunta dentro de nosotros. Desde que nós nascemos nesse mundo, Desde que nacemos en este ela mundo. busca uma resposta. Y ella busca una E a respuesta. pergunta é: quem sou eu? La pregunta es ¿quién soy yo? Quem sou eu? ¿Quién soy yo? Identidade. Identidad. Como nós vamos ter essa resposta fornecida ao nosso ser espiritual e psicológico? ¿Cómo vamos a tener esa respuesta suministrada a nuestro ser espiritual y psicológico? Só há um caminho. Solo hay un camino. Se conhecermos a comunhão do Deus triuno. Si conocemos la comunión del Dios triuno. Então a nossa identidade será estabelecida. Entonces nuestra identidad será Mas establecida. qual é a nossa identidade? Pero ¿cuál es nuestra identidad? Não é identidade no sentido de saber eu sou isso ou eu sou aquilo. No es la identidad en el sentido de saber yo soy esto, yo soy aquello. É mais profundo. Es más profundo. Veja como João fala. Mira cómo habla Juan. 1 João capítulo 3, Primera Juan 3, versos de 1 a 3. versos del 1 al 3. Vamos escutá-los. Vamos a escucharlo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, Mirad cuán grande amor nos ha concedido el Padre, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. hasta el punto de llamarnos hijos de Dios. Está vendo a nossa identidade aí claramente afirmada? Estás viendo nuestra identidad claramente ahí afirmada, Ao ponto de sermos chamados os filhos de Deus. al punto de ser llamados hijos de Dios. Aí ele vai dizer, de fato, nós somos filhos de Deus. Ahí va a decir, de hecho, nosotros somos hijos de Dios. Por isso o mundo não nos Por conhece, eso el mundo no nos conoce, porque não conheceu a ele mesmo. porque no le conoció a él. E João vai reiterar isso. Y Juan va a reiterar eso Aí no verso 2 de 1 João 3. en el verso 2 de 1 Juan 3. Amados, agora somos filhos de Deus. Amados, ahora somos hijos de Dios. Você viu o agora? Entonces mira ese ahora. Ele não diz nós nascemos filhos de Deus. Él no dice nacemos hijos de Ele Dios. diz agora somos filhos de Él Deus. dice ahora somos hijos de Dios. Porque aqueles que não o conheceram, Porque aquellos que no lo conocieron, mas então vieram a crer nele, no Senhor Jesus, pero entonces vinieron a creer en el Señor Jesús, e então foram feitos filhos de y Deus. entonces fueron hechos hijos de Dios. Como João já escreveu no seu Evangelho. Como Juan ya escribió en su evangelio. Então agora nós somos filhos de Deus. Entonces ahora nosotros somos hijos de Dios. Então nós fomos introduzidos na comunhão do Filho. Entonces nosotros fuimos introducidos en la comunión de su Hijo. Irmãos amados, Hermanos amados, nós aplicamos essa palavra filhos com muita displicência. nosotros usamos esa palabra hijos con mucha ligereza. Essa palavra filhos no plural, Esa palabra hijos en plural ela tem uma origem. tiene un origen, O Filho. el Hijo, O único e eterno Filho. el único y eterno Hijo. Ele é o fundamento da nossa filiação. Él es el fundamento de nuestra filiación. Se nós somos filhos de Deus, Si nosotros somos hijos de é Dios, porque nós conhecemos o Filho de Deus. es porque nosotros conocemos al Hijo de Dios. Se nós temos comunhão com Deus, Si nosotros tenemos comunión con Dios, é porque o Filho nos introduziu na comunhão com seu Pai. es porque el Hijo nos introdujo en la comunión con su Padre. Será que temos pensado bem sobre isso? ¿Será que hemos pensado bien sobre Essa eso? comunhão não era nossa por direito, Esa comunión no era nuestra por derecho, apenas do Filho. solo del Hijo. Mas então Deus fiel nos chamou Pero entonces Dios fiel nos llamó e nos introduziu na comunhão do seu Filho. y nos introdujo en la comunión de su Hijo. Então essa é uma maravilhosa comunhão. Entonces eso es una maravillosa E comunión. isso nos trouxe identidade. Y eso es nuestra identidad. Quem nós somos? ¿Quién somos? Médicos, Médicos, advogados, abogados, dentistas, dentistas, empresários, empresarios, pastores. pastores. Quem nós somos? ¿Quién somos? Filhos de Deus. Hijos de Dios. Esse é nosso título. Ese es nuestro Não há título. nenhum outro título para ser colocado à frente desse. No hay ningún título que pueda ser puesto por delante de E eso. nem devemos permitir que ninguém coloque um outro título. Y no debemos permitir que nadie ponga otro título. Amados, agora somos os filhos de
Amados, ahora somos los hijos de Dios. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Então a nossa identidade foi suprida. Entonces nuestra identidad fue suplida. Qual é a maior luta dos jovens? ¿Cuál es la mayor lucha de los jóvenes? E infelizmente não é só dos jovens, Infelizmente no solo de los jóvenes, mas é maior para os pero jovens. es sobre todo para los É jóvenes. busca de identidade. Es búsqueda de identidad. Como eles buscam identidade? ¿Cómo buscan identidad? Identidade grupal. Identidad grupal. As tribos, Las tribus, com determinadas marcas e características. con determinadas marcas y Por que eles características. se comportam assim? ¿Por qué se comportan así? Porque eles estão buscando uma identidade. Porque están buscando una identidad. Quando eles chegam na adolescência e na juventude, Cuando ellos llegan a la adolescencia y a la juventud, eles não se contentam mais em dizer eu sou filho do meu pai ou filho da minha mãe. ellos ya no se contentan con decir solo soy hijo de mi padre o de mi madre. Eles querem saber qual é a sua identidade. Quieren saber cuál es su identidad. Mas onde vão encontrar essa Pero identidade? ¿dónde van a encontrar esa identidad? Somente a relação com o Deus Trino Solamente en relación con el Dios Trino. nos supre de identidade. Solo Él nos suple de identidad. Somos filhos de Deus. Somos hijos. Por isso a coisa mais maravilhosa para um pai e uma mãe terreno Por eso la cosa más maravillosa para un padre y una madre terrenos é acompanhar o crescimento dos seus filhos até que eles conheçam pessoalmente o Senhor Jesus. es acompañar a sus hijos hasta que ellos conozcan personalmente al Señor Jesús. E eles próprios tenham uma relação direta com o seu pai. Y ellos mismos tengan una relación directa con el Padre. Então, isso é a identidade suprida. Eso es identidad suministrada. E significado? Y significado. Outra das nossas necessidades mais profundas. Otra de nuestras necesidades más E profundas. também essa necessidade tem a ver com uma pergunta dentro de nós. Y también esa necesidad tiene que ver con una pregunta dentro de nosotros. Então, a identidade que nós vimos Entonces la identidad que vimos está ligada à pergunta: quem sou eu? está ligada a la pregunta ¿quién soy yo? E só é respondida pela relação com Deus. Y solo es respondida en relación a Dios. A segunda pergunta ligada ao significado La segunda pregunta ligada al significado é: para que eu sou? es ¿para qué soy yo? Não agora o que eu sou, No qué soy yo, ou quem o sou eu, quién soy yo, mas para o que sou eu? sino ¿para qué soy yo? Para que eu estou aqui? ¿Para qué estoy aquí? Qual é o significado da vida? ¿Cuál es el significado de la vida? Significado. Significado. Esse é um anseio profundo no espírito e na alma do homem. Ese es un deseo profundo en el espíritu y el alma de Como Dios. nós respondemos essa pergunta? ¿Cómo respondemos esa pregunta? Para o que nós somos? ¿Para qué somos? Paulo, em Efésios e em outros lugares, vai responder a pergunta. Pablo en Efesios y otros lugares va a responder esa pregunta. Efésios 1, 5 e 6. Efesios 1, 5 y 6. Ele vai dizer que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Él va a decir que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Escute o que ele diz agora. Escucha lo que dice ahora. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Para ser santos y irreprensibles delante de Él. E em amor nos predestinou para ele. Y en amor nos predestinó para Él. Para adoção de filhos. Para adopción de hijos. E agora ele completa assim. Y ahora completa. Para louvor da glória da sua graça. Para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos selecionar essa frase. Vamos a seleccionar esa frase. A nossa resposta, a nossa pergunta com relação a significado Nuestra pregunta con relación a significado é respondida aí. es respondida ahí. Para o que nós somos? ¿Para qué somos? Para que viemos à existência? ¿Para qué vinimos a la Qual é o existencia? significado de nossas vidas? ¿Cuál es el significado de nuestras É vidas? um apenas. Es solo uno. Para o louvor da glória da sua graça. Para ser alabanza de la gloria de su gracia. Para isso nós fomos chamados. Para eso hemos sido llamados. Se a nossa vida não é um louvor à sua graça, Si nuestra vida no es una alabanza a su gracia, então a nossa vida não tem significado. entonces nuestra vida no tiene Se o significado. nosso casamento não é para o louvor da glória da sua graça, Si nuestro matrimonio no es para alabanza de la gloria de su gracia, para que serve o nosso matrimônio? ¿para qué sirve nuestro matrimonio? Se nossa missão de criar os nossos filhos não é para louvor da glória da sua graça, Si nuestra misión de criar a nuestros hijos no es para alabanza de la gloria de su gracia, para que nós criamos filhos? ¿para qué criamos hijos? Para serem bons cidadãos, responsáveis, apenas isso? ¿Para ser buenos ciudadanos, responsables, solo eso? E termina com a morte. Y termina con la muerte. É para isso que criamos filhos. ¿Es para eso que criamos hijos? Nós criamos filhos para conhecer a Deus e amar a Deus, Nosotros criamos hijos para conocer a Dios y amar a Dios, para louvor da glória da sua graça. para alabanza de la gloria de su gracia. Então, esse é o significado. Entonces ese es el significado. E o terceiro pilar sobre o qual a vida humana se assenta: Y el tercer pilar sobre el que se asienta la vida humana, segurança.
seguridad. Será que temos alguma dúvida disso? ¿Será que tenemos alguna duda de Olha eso? esses três de novo. Mira esos tres de nuevo. Leve para casa esses três para você meditar aos pés do Senhor. Llévatelos a tu casa para meditarlo a los pies del Señor. Identidade. Identidad. Quem eu sou. ¿Quién soy? Significado. Significado. Para que eu sou. ¿Para qué yo soy? E a terceira necessidade. La tercera necesidad. Segurança. Seguridad. E ela também está atrelada a uma pergunta. Ella también está relacionada a una pregunta. São as perguntas mais profundas dentro de nós. Son las preguntas más profundas dentro de Qual nosotros. é a pergunta ligada à segurança? ¿Cuál es la pregunta relacionada a seguridad? A quem eu pertenço? ¿A quién pertenezco? Segurança. Seguridad. Oh, amados irmãos. Oh, amados O hermanos, mundo vive uma crise de insegurança. el mundo vive una crisis de inseguridad. Não há segurança em nada. No hay seguridad en nada. Isso é parte do trabalhar final do Senhor nessa geração. Eso es parte del trabajar del Señor en esta generación. Por que nós sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Por causa de Hebreus 12. Por causa de Hebreos 12. Ainda uma vez por todas, eu farei abalar. Todavía una vez más yo sacudiré. Não somente a terra, mas também o céu. No solamente la tierra, sino también los cielos. Claramente a palavra de Deus diz que antes da segunda vinda do Senhor Jesus, Claramente la palabra de Dios dice que antes de la segunda venida del Señor Jesús, nós teremos esse abalo. nosotros tendremos esa sacudida. Abalo de tudo aquilo que traz segurança em potencial. Una sacudida de todo lo que trae una seguridad potencial. Não há segurança institucional. No hay seguridad institucional. Não há segurança religiosa. No hay seguridad religiosa. Não há segurança econômica. No hay seguridad económica. Não há segurança relacional. No hay seguridad en las relaciones. Os relacionamentos são todos descartáveis hoje em dia. Las relaciones son todas descartables hoy en día. Matrimônio basicamente não significa mais nada. El matrimonio básicamente no significa ya más nada. Não há segurança em nada. No hay seguridad en nada. O cenário está sendo preparado O sea, el escenario está siendo preparado para a revelação do homem da iniquidade. para la revelación del hombre de iniquidad. Aquele que vai dizer que nos trará paz e segurança. Aquel que va a decir que nos traerá paz y seguridad. Paz e segurança. Paz y seguridad. Esse é o anticristo. Ese es el anticristo. O anseio mais um dos anseios mais profundos do nosso coração Uno de los anhelos más profundos de nuestro corazón é segurança. es seguridad. A quem eu pertenço? ¿A quién pertenezco? E como a Bíblia responde esse anseio? ¿Y cómo responde la Biblia a ese De novo, anhelo? a relação com o nosso Pai Celestial. De nuevo, la relación con nuestro Padre Celestial. Nós pertencemos a Ele. Nosotros le pertenecemos. Então lembramos aquelas palavras tão lindas do apóstolo Pedro. Entonces aquellas palabras tan lindas del apóstol Pedro. Vós antes não erais povo, Vosotros antes no erais pueblo, estáveis alienados e apartados, estabais separados y apartados, mas agora sois povo de Deus. pero ahora sois pueblo de Dios. Não tinhas alcançado misericórdia, No habíais alcanzado agora misericordia, alcançastes misericórdia. ahora habéis alcanzado misericordia. E o que ele vai dizer ali? ¿Y qué va a decir allí? Vós sois raça eleita, Vosotros sois linaje escogido, sacerdócio real, sacerdocio real, uma nação santa. una nación santa. Então ele vai completar, Y va a completar povo de propriedade exclusiva de Deus. un pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Aí está a nossa segurança. Ahí está nuestra seguridad. Se nós não sabemos a quem pertencemos, Si nosotros no sabemos a quién pertenecemos, e não apenas pertencemos, mas pertencemos exclusivamente. y no solo que pertenecemos, sino que pertenecemos exclusivamente. Essa palavra exclusivamente traduzida aqui do original grego, Esa palabra exclusivamente traducida aquí del original griego ela tem um sentido muito especial. tiene un sentido muy especial. Ela fala de girar em torno dele, Habla de girar en torno de, pertencer. pertenecer. O Senhor está no centro El Señor está en el e centro nós giramos em torno dele. y nosotros giramos en torno a Él. Isso é pertencer a ele. Eso es pertenecer a Él. Então, um povo exclusivo de Deus. Entonces, un pueblo exclusivo de Dios. Irmãos, essas três necessidades Hermanos, esas tres necesidades são as mais profundas do nosso coração. son las más profundas de nuestro E corazón. só podem ser respondidas por uma relação com Deus em Cristo Jesus. Y solamente pueden ser respondidas por una relación con Dios en Cristo Jesús. Agora nós vamos seguir para concluir esse primeiro período. Ahora vamos a seguir para concluir este primer periodo. Vamos meditar ainda um pouco mais. Vamos a meditar un poco más. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1 para nos ajudar. Vamos a abrir la palabra en Hebreos 1 para ayudarnos. Hebreus capítulo 1.
Hebreos capítulo 1, versículo 1. versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Habiendo hablado Dios en otro tiempo de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Y quien, cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Habiéndose vuelto tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Então guardemos esse texto primeiro nos nossos corações. Entonces, guardemos este texto primero en nuestros E corazones. vamos associar com ele João, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a asociar con él Juan 1:1. E nós vamos selecionar alguns termos que são aplicados ao Filho, o Filho eterno, o Senhor Jesus. Y vamos a seleccionar algunos términos que son aplicados al Hijo Eterno, al Señor Jesús. Então vamos lembrar de João, capítulo 1, versículo 1. Entonces vamos a recordar Juan capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. En el principio era el verbo. Vamos lembrar que a palavra ali é logos. Vamos a recordar que aquella palabra ahí es logos. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios. Em um versículo só, João faz três coisas. En un solo versículo Juan hace tres cosas. Preste bem atenção. Presta mucha atención. Primeiro ele fala da eternidade do Logos. Primero él habla de la eternidad del logos. No princípio. En el principio. Que princípio é ¿Qué esse? principio es ese? Não é o princípio de tudo. No es el principio de todo. Não é o princípio da criação. No es el principio de la creación. Porque isso é Gênesis. Porque eso es Génesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. En el principio creó Dios los cielos y la Mas tierra. agora João está antes do princípio de todas as coisas. Pero ahora Juan está antes del principio de todas las cosas. Naquele princípio, está naquele princípio onde não havia nada. Él está en aquel principio donde no había nada. Só havia Deus. Solo había Dios. Porque Deus não é criado. Porque Dios no es creado. Ele é antes de todas as Él coisas. es antes de todas las cosas. Então o que havia no princípio? Entonces, ¿qué había en el principio? O verbo. El verbo. No princípio era o verbo. En el principio era el verbo. Então primeiro a eternidade do verbo. Entonces, primero la eternidad del verbo. Quando não havia nada, já havia o verbo. Cuando no había nada, ya había el verbo. Segundo, Segundo, o verbo estava com Deus. el verbo estaba con Dios. Então aí ele está falando da coexistência do verbo com Deus. Entonces, ahí está hablando de la coexistencia del verbo con Dios. A palavra usada aí no grego é pros, teos. La palabra usada ahí en el griego es prosteos. Com Deus. Con Dios. Pros. Pros. De onde vem nossa palavra próximo. De donde viene nuestra palabra E próximo. sugere aquela mesma ideia que usamos há pouco. Y sugiere aquella misma idea que hemos usado hace poco. Como se a pessoa do Pai estivesse no centro, Como si la persona del Padre estuviese en el centro. para o Filho. Para el Hijo. Para o Filho, a pessoa do Pai está no centro. Para el Hijo, la persona del Padre está en el centro. E o Filho tem a sua face sempre voltada para o seu Pai. Y el Hijo tiene siempre su rostro vuelto hacia el Padre. Então digamos que ele sempre está vendo o seu Pai por todos os ângulos. Entonces digamos que Él siempre está viendo al Padre por todos los ángulos. Escute o que Jesus diz isso, Escuche sobre isso. lo que Jesús dice sobre eso. Ninguém conhece o Pai, Nadie conoce al Padre, senão o Filho. sino el Hijo. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso? Ninguém conhece. Nadie conoce. Só o Filho conhece. Solo el Hijo conoce. Mas então, quando ele disse isso, ele já era verbo encarnado. Entonces, cuando Él dice eso, Él era el Verbo E encarnado. por isso, então, ele pode acrescentar assim: Y por eso Él puede añadir, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. y a aquellos a quien el Hijo se lo quiera revelar. O que aconteceu conosco? ¿Qué ocurrió con nosotros? Por que nós somos cristãos? ¿Por qué somos cristianos? Porque o Filho decidiu Porque el Hijo decidió revelar o seu Pai para nós. revelarnos al Padre. Porque ninguém conhece o Pai, Porque nadie conoce al Padre. somente o Filho.
Solamente el Hijo de Dios. Então o verbo estava com Deus. Entonces el verbo estaba con Dios. Então imagine essa cena. Entonces imagina esta É escena. claro que estamos usando uma linguagem limitada. Es claro que estamos usando un lenguaje limitado. Porque não há uma linguagem melhor. Porque no hay un lenguaje mejor. Nossa linguagem é totalmente limitada. Nuestro lenguaje es totalmente limitado. Então vamos imaginar o pai no centro Entonces vamos a imaginar al Padre en el centro e o filho em torno do pai. y el Hijo en torno del Como Padre. que observando cada faceta. Como observando cada familia. Ninguém conhece o pai, Nadie conoce al Padre. somente o filho. Solamente el Hijo. E aquele a quem o filho o revelar. Y aquel a quien el Hijo se lo revela. Então o verbo está com Deus. Entonces el verbo está con Dios. Mas também João termina. Pero también termina Juan. E o verbo era Deus. Y el verbo era Dios. E essa frase é muito importante. Y esa frase es muy importante. Porque agora João está falando da divindade eterna do verbo. Porque ahora Juan está hablando de la divinidad eterna del verbo. Ele não só estava com Deus. Él no solo estaba con Dios. Ele é Deus. Él es Dios. Porque Deus é uma única essência. Porque Dios es una única esencia. E o Filho é Deus. Y el Hijo es Dios. Não é menor que Deus. No es menor que Não é Dios. criado por No Deus. es creado por Dios. Não tem menos atributos do que Deus. No tiene menos atributos que Dios. Por isso ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Por eso él dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Que Padre? maravilha são esses versículos, amados Qué irmãos. maravilla están esos versículos. Então aí está o Logos. Entonces ahí está el logo. Agora vamos continuar pensando um pouco. Ahora vamos a continuar pensando un poco. De onde veio essa palavra Logos? ¿De dónde viene esa palabra logos? 600 anos antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. Pense sobre isso. Piensa sobre eso. Um filósofo Un filósofo não conhecia nada sobre Deus. no sabía nada sobre Dios. Pagão. Pagano. Mas ele era um pensador. Pero él era un pensador. Mesmo com uma mente tão limitada, Incluso con la mente tan como limitada são as mentes dos homens. como son las mentes de los hombres. Mas ele estudava o universo. Pero él estudiaba el universo. No 6º século antes de Cristo, En el siglo VI antes de Cristo, o pensamento grego passou por uma guinada, uma virada. el pensamiento griego pasó por un cambio. Eles deixaram seus mitos e as suas musas e seus deuses, Ellos dejaron sus mitos, sus musas, sus dioses, toda aquela mitologia grega, toda aquella mitología griega e começaram a usar a cabeça, y empezaron a usar la cabeza. pensamento Un racional. pensamiento racional. Então nós temos muitos filósofos naquela época. Entonces hubo muchos filósofos en aquella Tales de época, Mileto, tantos outros. Tales de Mileto y muchos otros. Havia um deles chamado Heráclito. Había uno de ellos que se llamaba Heráclito. Ele vivia em Éfeso, Vivía en Éfeso. berço da sabedoria grega. Berço. Un verso de la sabiduría griega. Lá estava Heráclito. Allí estaba Heráclito. Era apenas um homem que inquiria, um pensador. Y era solo un hombre que pensaba. Mas veja o que ele concluiu. ¿Y qué concluyó? Apenas um pensamento natural, Solo un pensamiento natural, mas tão importante. pero tan importante. Ele viu que havia uma ordem e uma harmonia no universo. Él vio que había un orden y una armonía en el universo. Não era um caos. No era un caos. Os planetas orbitavam de uma maneira ordenada. Los planetas orbitaban de una manera O Sol ordenada. nascia em um lugar, se punha em outro lugar, sempre da mesma maneira. El sol salía por un lugar y se ponía por el otro lugar. Las siempre de la misma estações, manera, las estaciones, os dias, los días, etc. etcétera. Então ele viu que havia uma ordem e uma harmonia absoluta no cosmos. Entonces él vio que había un orden y una armonía absoluta en el cosmos. E não é porque havia lá aquele chamado Atlas que segurava o globo nas suas costas. Y no era porque estaba aquel Atlas de la mitología que aseguraba el globo ahí en sus lomos. Esse pensamento mitológico acabou. Ese pensamiento mitológico E terminó. agora ele estava usando a sua razão. Y ahora estaba usando su razón. Então foi Heráclito que usou a palavra logos Entonces pela fue primeira vez. Heráclito el que usó por primera vez la palabra logos. E o que ele quis dizer com ¿Y logos? qué quiso decir con logos? Que por trás de toda a ordem, harmonia e beleza do universo, Que por detrás de todo el orden y la armonía del universo havia uma mente. había una mente. Só que o que ele conseguiu ver? Solo que, ¿qué consiguió ver Ele él? não teve a luz da revelação de Deus. Él no tenía la luz de la revelación de Dios. Então ele pensava em uma mente impessoal, Él pensaba en una mente impersonal, como uma força. como una fuerza. Muitos pensam assim ainda hoje. Muchos piensan así. Deus é ¿no? um poder, Deus é uma força. Dios es un poder, es una fuerza Impessoal. una fuerza impersonal. Assim pensava Así Heráclito. pensaba Heráclito. Então ele viu que por trás da beleza e da harmonia havia uma mente. Entonces vio que por detrás de la armonía y el orden había una mente E ele deu o nome a ela de Logos. y lo llamó logos. E vários outros filósofos usaram a mesma palavra depois dele. Y varios otros filósofos usaron esa misma palabra. Platão usou Platón la usó e outros mais. y otros más. Agora nós chegamos a João.
Ahora nosotros llegamos a Juan. São quase 700 anos depois de Heráclito. Son casi 700 años después de Heráclito. Então nós podemos dizer que como Deus, na sua soberania Entonces podemos decir como que Dios en su e soberanía, na sua sabedoria, en su sabiduría, ele tomou essa palavra, tomó esa palabra, logos, logo, que para o grego significava muito. que para el griego significaba mucho. Era aquela mente criadora, Era aquella mente a creadora. mente por trás de toda a beleza, de toda a harmonia. La mente por detrás de toda la belleza, toda la armonía. Mesmo que fosse uma mente impessoal. Incluso aunque fuera una mente impersonal. Mas agora João vai nos dizer algo. Pero ahora Juan nos va a decir algo. Então ele abre o seu evangelho. Abre su evangelio. Veja a beleza disso. Mira la belleza de eso. Aí ele vai dizer, no princípio, Va a decir en el principio, quando não havia nada, cuando no había nada, era o Logos. era el Logos. Mas que Logos é esse? ¿Pero qué Logos es ese? É o Logos de Heráclito? ¿Es el Logos de Heráclito? É o Logos impessoal? ¿Es el Logos impersonal? João vai dizer que não. Juan va a decir que no. Ele vai dizer, o Logos estava com Deus. Juan va a decir, el Logos estaba con E Dios. mais do que Y isso, más que eso, o Logos é Deus. el Logos es Dios. E mais ainda do que Y isso, más que eso, o Logos se fez carne. el Logos se hizo carne. Que maravilha, irmão. Qué maravilla, hermano. Aquele que é a origem de tudo, Aquel que es el origen é de a todo. fonte de tudo, Es la fuente de é o todo. Criador, Es el creador. é a própria sabedoria de Deus. Es la propia sabiduría de Dios. Ele se faz tangível e palpável. Él se hace tangible y palpable. O Verbo se fez carne El Verbo se hizo carne e habitou entre nós. y habitó entre nosotros. Queridos irmãos, Queridos a hermanos, encarnação é o maior evento cósmico. la encarnación es el mayor evento cósmico. O Verbo se faz carne El Verbo se hace carne e habita entre nós. y habita entre nosotros. Cheio de graça e de verdade. Lleno de gracia y de verdad. Ele é tão cheio de amor. Él es tan lleno de Ele é amor, tão cheio de misericórdia. tan lleno de misericordia, Graça. gracia. Mas não só isso. Pero no solo eso, Ele também é cheio de luz. también es lleno de luz, Cheio de vida. lleno de vida. A vida estava nele. La vida estaba en E él a vida era a luz dos homens. y la vida era la luz de los A hombres. luz resplandece nas trevas. La luz resplandece en las Que tinieblas. coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Isso cumpre a profecia de Isaías. Eso cumple la profecía de Isaías. Luz para os gentios. Luz para los gentiles. Esse é o Filho. Ese es el Hijo. Esse é o Logos. Ese es el Logo. Então não é por pouco que João está tão maravilhado. Entonces no es por poca cosa que Juan está maravillado. O Verbo é eterno. El Verbo es eterno. O Verbo coexiste com Deus. El Verbo coexiste con Dios. O Verbo é coinerente com Deus. El Verbo es coinherente con O Dios. Verbo é divino. El Verbo es E divino. esse Verbo se faz carne. Y ese Verbo se hace carne. Então agora nós vamos a Hebreus, o texto que nós lemos. Entonces vamos a Hebreos, a ese texto que hemos visto. Vamos ver quem é esse Logos, ou esse Verbo. Vamos a ver quién es el Logos o ese Verbo. Então, Logos é a primeira denominação importante para o Filho. Entonces Logos es la primera denominación importante para el Hijo. Já vimos então o significado dela. Ya hemos visto el significado. Agora, João também usa outras expressões. Ahora Juan también usa otras expresiones. Aqui, além do autor de Hebreus, El autor de Hebreos, más allá del autor de Hebreos, versículo 3 desse capítulo 1, versículo 3 del capítulo 1, ele vai usar outras expressões em adição ao que João já usou. va a usar otras expresiones añadidas a las que ya usó Juan. João já falou do Logos, Ya habló del Logos, João Juan, já falou do Filho. habló del Hijo. Agora, o autor de Hebreus usa no verso 3 a expressão resplendor da glória. Ahora el autor de Hebreos usa esta expresión, resplandor de su gloria. Essa é uma expressão maravilhosa. Esta es una expresión maravillosa. Quando nosso Senhor Jesus, em João 17, está orando, Cuando nuestro Señor Jesús está orando en Juan 17, escute o que ele diz lá. escucha lo que dice João 17, 5. Juan 17:5. E agora, glorifica-me. Primeiro ele diz, eu te glorifiquei na terra. Primero él dice, yo te glorifiqué en la Esse é o tierra, verso 4. verso 4, Consumando a obra que me confiaste para fazer. consumando la obra que me confiaste para hacer. Então o Senhor ora na continuação. Entonces el Señor ahora continúa. E agora glorifica-me contigo, ó Pai, Y ahora glorifícame contigo, oh Padre, com aquela glória con aquella gloria que eu tive junto de ti, que yo tenía junto a ti, antes que houvesse mundo. antes que hubiese mundo. A glória que eu tive junto de ti, La gloria que yo tuve junto a ti, antes que houvesse mundo. antes que hubiese mundo. Não é uma expressão maravilhosa? ¿No es una expresión maravillosa? Essa é a glória da comunhão da Trindade. Esa es la gloria de la comunión de la A Trinidad. glória impenetrável. La gloria impenetrable. Irmãos, os anjos estavam diante dessa glória, Hermanos, los ángeles estaban delante de esa mas eles gloria, não podiam penetrar nessa pero glória. ellos no podían penetrar en esa gloria.
Nunca se esqueça disso. Nunca te olvides de eso. Nenhum ser criado Ningún ser creado poderia penetrar na comunhão da Trindade, podía entrar en la comunión de la Trinidad, porque é uma comunhão inviolável, porque era una comunión inviolable, singular, singular, plena de prazer, plena de placer, de harmonia, de de alegria, alegria, de de satisfação, satisfacción, plenitude. plenitud. Talvez seja a melhor palavra para descrever essa comunhão. Tal vez sea la mejor palabra para describir esa comunión. Plenitude. Plenitud. Por isso Paulo usa tanto essa palavra nas suas cartas. Por eso Pablo usa tanto esa palabra en sus Pleroma. cartas. Pleroma. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Le agradó a Dios que en él residiese toda la plenitud. Então, o autor de Hebreus vai acrescentar outras palavras, Entonces el autor de Hebreos va a añadir otras palabras, além de filho e além de logos, que João já usou. además de hijo y de logos que ya usó Juan. Então, ele é o resplendor da glória. Entonces él es el resplandor de la gloria. É uma expressão tão importante. Una expresión tan importante. Ninguém pode conhecer nada sobre a glória de Deus Nadie puede conocer nada sobre la gloria de Dios a não ser na face de Jesus Cristo. a no ser en el rostro de Jesucristo. Esse é o único ponto Es el único punto onde nós podemos conhecer a glória de Deus. donde nosotros podemos conocer la Por gloria isso, de Dios. Paulo vai escrever aos Coríntios assim: Por eso Pablo le va a escribir a los Corintios de así: trevas resplandecerá a luz. de las tinieblas resplandecerá la luz, E ele resplandeceu nos nossos corações, y él resplandeció en nuestros corazones para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de E Jesucristo. por isso nosso chamamento é para contemplar a glória do Senhor Y Jesus. por eso nuestro llamamiento es para contemplar la gloria del Señor. Nosso irmão leu um texto tão precioso na abertura. Nuestro hermano leyó un texto tan precioso en la apertura: Maria e Marta no lar de Betânia. María y Marta en el hogar de Qual Betania. era a ocupação de Maria? ¿Cuál era la ocupación de María? Ela tinha comida para fazer e cozinha para arrumar. Él tenía comida que hacer y cocina para arreglar. E tinha 12 homens famintos esperando a refeição. Y tenía 12 hombres hambrientos esperando la comida. Mas Maria se assenta aos pés do Senhor. Pero María se sienta a los pies del Señor. Vamos deixar a comida para depois. Vamos a dejar la comida para después. E Marta estava tão preocupada com os arranjos das coisas. Y Marcos estaba tan preocupada, Marta estaba tan preocupada con los arreglos de las cosas. Por quê? ¿Por qué? O coração de uma e o coração de outra El corazón de una y el corazón de otra era tão diferente. era tan diferente. Não que o de Marta seja mau, No porque Marta sea mala, mas faltou prioridade para Marta. pero faltó prioridad a Marta. Qual é a fonte de todo serviço genuíno? ¿Cuál es la fuente de todo servicio genuino? Serviço é Marta. Servicio es Marta. Serviço é muito importante. Servicio es muy importante. Serviço é necessário. Servicio es Mas necesario. qual é a fonte de todo serviço genuíno? ¿Cuál es la fuente de todo servicio genuino? Contemplar a face do Senhor Jesus. Contemplar el rostro del Señor. Foi isso que Maria fez. Fue eso lo que hizo María. Então ela quedava-se assentada aos pés do Senhor. Ella se quedaba sentada a los pies del Señor. Maria estava profundamente atraída pelo Senhor Jesus. María estaba profundamente atraída al As Señor Jesús, belezas do Senhor. a las bellezas del Señor. Por isso é ela mesma que quebra o vaso de alabastro. Por eso ella misma es la que quiebra el vaso de O alabastro. perfume que ella guardou tão caro para aquele momento específico. El perfume que ella guardó tan caro para aquel momento específico. Ela quebra o seu vaso, Ella quiebra su brazo, derrama o perfume, derrama el perfume, unge a cabeça e os pés do Senhor. unge la cabeza y los pies del Señor. Não sei se outra vez já compartilhamos com os irmãos o que isso significa. No sé si otra vez compartimos con los hermanos lo que eso significa. Quando ela quebra aquele vaso com o bálsamo precioso. Cuando ella quiebra aquel vaso con el bálsamo precioso. Marcos, no capítulo 14, diz que o bálsamo era preciosíssimo. Marcos en el capítulo 14 dice que el bálsamo era preciosísimo. O que ela está dizendo quando ela quebra esse vaso? ¿Qué está diciendo ella cuando ella quiebra ese vaso? Sabe o que Judas disse? ¿Sabe lo que dice Judas? Quanto desperdício. ¿Cuánto desperdicio? Mas o que Maria estava dizendo? Pero ¿qué estaba diciendo María? Tu és a minha preciosidade. Tú eres mi preciosidad. Esse bálsamo é só uma figura do que o Senhor é para mim. Ese bálsamo es solo una figura de lo que el Señor es para Tu mí. és o mais precioso. Tú eres el más precioso. E quando ela unge a cabeça do Senhor, Y cuando ella unge la cabeza del o que ela Señor, está dizendo? ¿qué está diciendo? Tu és a minha única cabeça. Tú eres mi única cabeza. Quando ela unge os seus pés, o que ela está dizendo? Cuando ella unge sus pies, ¿qué está diciendo? Para você ungir os pés de alguém, você tem que se debruçar aos pés dele. Cuando tú unges los pies de alguien, tienes que arrodillarte ahí a sus pies. Então o que Maria está dizendo? ¿Qué está diciendo María? Tu és o Senhor e eu sou a tua serva. Tú eres el Señor y yo soy tu siervo. Como Ruth descobriu os pés de Boaz. Como Ruth descubrió los pies de Boaz. E Boaz se levantou e mostrou o seu rosto a ela.
Y Boaz se levantó y le mostró su rostro. Essa foi a atitude de Maria também. Esa fue la actitud de María también. E finalmente ela enxuga os seus pés com seus cabelos. Y finalmente ella enjuga sus pies con sus cabellos. Segundo 1 Coríntios 11, Según 1 Corintios 11, o cabelo da mulher tipifica a sua glória pessoal. el cabello de la mujer tipifica su gloria personal. Então, quando Maria toma os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor, Entonces, cuando María toma sus cabellos y enjuga los pies del Señor, ela está colocando sua glória aos pés do Senhor. ella está poniendo su gloria a los pies del Señor. Ela está dizendo: eu não tenho glória. Ella está diciendo, yo no tengo gloria, Tu és minha glória. tú eres mi gloria. E o que o Senhor diz sobre o que ela fez? ¿Y qué dijo el Señor sobre lo que hizo ella? Em todo o mundo onde o Evangelho for pregado, En todo el mundo donde se ha predicado el Evangelio, será contado o que ela fez, se contará lo que ella ha hecho, para a memória sua. para memoria suya. Por que isso? ¿Por qué eso? Porque Maria percebeu o significado do Evangelho. Porque María percibió el significado del Evangelio. Nos levar a nos derramar aos pés do Senhor Jesus. Llevarnos a derramarnos a los pies del Señor Jesús. Isso é o Evangelho. Eso es el Evangelio. Então, por isso, ele é o resplendor da glória. Por eso Él es el resplandor de la gloria. Então, diz, ele é a expressão exata do seu ser. Dice, la expresión exacta de su ser. Expressão exata do seu ser. La expresión exacta de su ser. Não há nada no Filho que não haja no Pai. No hay nada en el Hijo que no haya en el Padre. Não tem nada no Pai que não esteja presente também no Filho. No hay nada en el Padre que no esté también presente en el Hijo. Por isso é expressão exata. Por eso es expresión exacta. A palavra também na língua original é muito especial. La palabra en el original es también muy especial. É a palavra caráter. La palabra carácter. Quando você toca em um caráter num teclado de computador, Cuando tú tocas en una tecla en el teclado de un computador, se você teclou A aqui, é o A que vai aparecer ali. si tú tecleas la A, es la A la que aparece en la Não há pantalla. não pode haver nenhuma diferença. No puede haber ninguna diferencia. Essa é a palavra usada aqui. Esa es la palabra usada aquí. O Filho é o caráter, El Hijo es el carácter, ou é a expressa imagem o es la expresión exacta daquilo que o Pai é. de aquello que es el Padre. A expressa imagem. La expresión exacta. Mais uma expressão importante do autor de Hebreus. Una expresión más importante de hebreo. Então, irmãos, para concluirmos essa sessão, Entonces, hermanos, para concluir esta sesión, vamos a Provérbios capítulo 8. vamos a Proverbios capítulo 8 Então fazemos nosso intervalo. y hacemos nuestro descanso. Mais uma palavra aplicada ao Filho. Una palabra más aplicada al Hijo. Então já vimos um pouco do termo Filho, Entonces ya vimos un poco el término hijo, um pouco do termo Logos, un poco del término logos, resplendor da glória. resplandor de la gloria. A palavra para resplendor também é efulgência, algo que irradia. La palabra para resplandor también es refulgencia, algo que irradia. Então ele é o resplendor da glória. Entonces Él es el resplandor de la Ele gloria. é a expressa imagem do ser de Deus, Él es la expresa imagen del ser de ou o Dios, caráter da hipóstase do Pai. o el carácter de la hipóstasis del Padre. E a última expressão que vamos ver, Y la última expresión que vamos a ver, Provérbios capítulo 8, Proverbios capítulo 8, verso 12. verso 12. Eu, a sabedoria. Yo la sabiduría. Irmãos, se nós considerarmos ou considerássemos que a sabedoria é um atributo, Hermanos, si nosotros considerásemos que la sabiduría es un atributo, então ela não pode dizer eu, entonces ella no puede decir yo, porque uma virtude não pode dizer eu. porque una virtud no puede decir yo. Uma virtude não é pessoal. Una virtud no es personal. Você compreende? ¿Tú comprendes? O amor não pode dizer eu. El amor no puede decir yo. A beleza não pode dizer eu. La belleza no puede decir yo. A misericórdia não pode dizer eu. La misericordia no puede decir yo. E nem a sabedoria. Ni la sabiduría. Porque sabedoria não é uma pessoa. Porque la sabiduría no es una persona. Mas a maneira como a sabedoria é apresentada no livro de Provérbios é pessoal. Pero la manera como la sabiduría es presentada en el libro de Proverbios es personal. Por quê? ¿Por qué? Porque a sabedoria de Deus não é um atributo. Porque la sabiduría de Dios no es un atributo. A sabedoria de Deus é uma pessoa. La sabiduría de Dios es una persona. É o seu filho. Es su hijo. Seu filho é sua sabedoria. Su hijo es su sabiduría. Escute o que Paulo vai dizer lá à frente em 1 Coríntios 1:30. Escucha lo que Pablo va a decir allí adelante en Corintios 1:30. Cristo se nos tornou da parte de Deus Cristo se nos volvió de parte de Dios em sabedoria.
en sabiduría. Justiça, santificação e redenção. Justicia, santificación y redención. Então, o que o Senhor Jesus é, segundo esse versículo? Entonces, ¿qué es el Señor Jesús según ese versículo? Ele é a sabedoria de Él es Deus. la sabiduría, Ele é a justiça de Deus. Él es la justicia de Dios, Ele é a redenção de Deus. Él es la redención de Dios E Ele é a santificação de Deus. y Él es la santificación de Dios. Que coisa maravilhosa é essa. Qué cosa maravillosa es Então, esa. aqui em Provérbios ele é apresentado assim. Aquí en Proverbios entonces es presentado así. Então, a sabedoria é personificada. Entonces la sabiduría es personificada. Provérbios 8:12. Proverbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Yo la sabiduría habito con la prudencia. Agora vamos ler do verso 22 a 31. Ahora vamos a ver del verso 22 al 31. Vamos ler apenas em espanhol. Vamos a leer solo en español. 22 a 31, de Provérbios 8. 22 al 31 de Proverbios 8. Escute com atenção. Escuche con atención. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes que sus hechos más antiguos. Vamos devagar com esse versículo. Vamos a considerar ese camino poco a poco. Ese versículo. Olha esse verso. Mira ese O verso. Senhor me possuía no início de sua obra. Quem é esse me? El Señor me poseía en el inicio de su obra. ¿Quién es ese me? O sujeito está no versículo 12. El sujeto está en el versículo 12. Eu, a sabedoria. Yo, la sabiduría. O Senhor me possuía no início da sua obra. El Señor me poseía en el inicio de su obra. Antes das suas obras mais antigas. Antes que sus obras más antiguas. O que João vai nos dizer no seu ¿Qué evangelho? nos va a decir Juan en su evangelio? Ele é antes de todas as coisas. Él es antes que todas las cosas. Paulo também em Colossenses capítulo 1. Pablo en Colosenses capítulo 1. João vai dizer, todas as coisas foram criadas por meio dele. Juan va a decir, todas las cosas fueron creadas por medio de él. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Y sin él, nada de lo que fue hecho se hizo. Porque ele é antes das obras mais antigas. Porque él es antes de las obras más antiguas. Veja o verso 23. Mira el verso 23. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes que la tierra. Há uma outra versão, Hay otra versión, em espanhol mesmo, en español mismo, que diz, antes da eternidade fui engendrada, que dice, antes de la eternidad fui engendrada ou gerada. o generada. Então o Logos, o Filho, o Verbo, não é criado, Entonces el Logos, el Verbo, el Hijo no es creado, ele é gerado es generado em Deus, en Dios, fora do tempo. fuera del tiempo. Agora, o que isso significa? ¿Para qué significa eso? Vou tentar usar uma frase para os irmãos que para mim tem muito valor. Vamos a intentar usar una frase que para mí tiene mucho valor. Porque as nossas palavras são completamente limitadas para descrever algo tão sublime. Porque nuestras palabras son completamente limitadas para describir algo tan sublime. Então, por favor, tente acompanhar esse raciocínio. Entonces, por favor, intenta acompañar este raciocinio. Deus, Dios, ao se conhecer a si mesmo, al conocerse a sí mismo, ele gera uma imagem de si Él genera una imagen de sí, que é perfeitamente igual a si. que es perfectamente igual a sí mismo. Então vamos pensar sobre nós mesmos. Entonces, vamos a pensar sobre nosotros. Cada um de nós tem uma imagem de si. Cada uno de nosotros tiene una imagen E de é sí. sempre uma imagem distorcida. Y es siempre una imagen distorsionada. Ou achamos que somos, digamos assim, piores do que somos, ou melhores do que somos, O pensamos que somos mejores de lo que somos o peores de lo que somos, mais altruístas do que na verdade somos, más altruistas de lo que en realidad somos, menos orgulhosos do que na verdade nós somos. menos orgullosos de lo que en realidad somos. Todos temos uma imagem distorcida sobre nós. Todos nosotros tenemos una imagen Aquilo que distorsionada. pensamos sobre nós não é a verdade. Aquello que pensamos sobre nosotros no es la verdad. Agora vamos aplicar a Deus. Ahora lo vamos a aplicar a Dios. O que Deus pensa sobre si é a verdade Lo que Dios piensa sobre sí es la verdad ou não? o no. Deus se conhece completamente ou não? Dios se conoce completamente o no. Deus se conhece perfeitamente ou não? Dios se conoce perfectamente o no. Sim. Sí. Então, Deus ao se conhecer, Entonces Dios al conocerse, Deus no ato de se conhecer, Dios en el acto de conocerse, e esse ato é eterno. y ese acto es eterno. Será que houve um momento em que Deus começou a se conhecer? ¿Será que hubo un momento en que Dios comenzó a conocerse? Deus sempre se conheceu. Dios siempre se conoce. Então, Deus, no ato de se conhecer, Entonces, Dios en el acto de conocerse, preste atenção, presta atención, no ato de se en conhecer, el acto de conocerse, ele gera uma imagem de si. Él genera una imagen de sí. E essa imagem é o seu filho. Y esa imagen es su Hijo. Por isso, Paulo em Colossenses vai dizer assim, Por eso Pablo en Colosenses va a decir así. Colossenses 1:18. Colosenses 1:18. Ele é a imagem do Deus
invisível. Él es la imagen del Dios Não é invisible. maravilhoso, irmão? ¿No es maravilloso, hermano? Então, quando Deus gera uma imagem de si, Entonces, cuando Dios genera una imagen de sí, como a Bíblia chama essa imagem de Deus? ¿cómo la Biblia llama a esa imagen de Dios? Não tem outro nome. No tiene otro nombre. Cristo, Cristo, o seu Filho. su Hijo. Ele é a imagem do Deus invisível. Él es la imagen del Dios invisible. Então, vamos concluir a frase. Entonces, vamos a terminar la frase. Deus, no ato de se conhecer, Dios, en el acto de conocerse, ele gera uma imagem de si, Él genera una imagen de sí que é perfeitamente igual a si. que es perfectamente igual a sí E mismo. essa sua imagem Y esa su imagen é o Logos, es el Logos, o Filho, el Hijo, o Verbo. el Verbo. Por isso, Logos, Por eso Logos, João importou essa palavra, como falamos. Juan importó esa palabra, como hemos hablado, Então, se tornou parte da Bíblia inspirada. entonces se volvió parte de la Biblia inspirada. Porque Logos significa muito. Porque Logos significa mucho. Quando nós falamos uma palavra, Cuando nosotros hablamos una a palabra, palavra expressa, la palabra expresa, ela primeiro ou antes era uma palavra concebida. la palabra expresada antes era una palabra concebida. Então, Logos não significa apenas palavra falada. Entonces Logos no significa solo palabra hablada. Logos significa aquela palavra falada que é a expressão de uma palavra concebida. Logos significa aquella palabra expresada que primero fue una palabra concebida. Então, Logos significa um pensamento, Entonces Logos significa un pensamiento, significa uma palavra, significa una palabra, significa um tratado. significa un tratado. Olha como Lucas usa a palavra Logos. Mira cómo usa la palabra Logos Lucas. Ele começa o livro de Atos assim: Empieza el libro de Hechos así. Escrevi o primeiro Logos, ó Teófilo. Escribí el primer Logos, o A Teófilo. nossa tradução em português diz livro. Nuestra traducción en portugués dice libro. Escrevi o primeiro livro. Escribí el primer A libro. palavra é Logos. La palabra es Logos. Então, o livro de Deus, Entonces el libro de a Dios, palavra de Deus, La palavra a de mente de Deus, A mente de a Deus. expressão de la Deus expresión de Dios, é o Senhor Jesus. es el Señor Jesús. Ele é o livro de Deus. Él es el libro de Dios. E esse é o Logos. Y ese es el Logos. Então, aqui está, nós estamos aqui na sabedoria. Entonces estamos aquí en la sabiduría. Desde o princípio eu fui gerada. Desde el principio yo fui generado. Verso 24. Verso 24. Nací antes que existieran los océanos, antes que existiesen los manantiales cargados de agua. Podemos seguir. Nací antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni la totalidad del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el horizonte de la faz del océano. Vamos parar aqui um pouco. Vamos a parar ahí un poco. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Cuando preparaba los cielos, allí estaba yo. Não é um texto maravilhoso sobre a eternidade do Verbo? ¿No es un texto maravilloso sobre la eternidad del Verbo? Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Cuando trazaba el horizonte sobre la faz del abismo. A palavra aqui, horizonte, na língua original, mais exatamente, seria órbita. La palabra horizonte aquí en el original sería más exactamente órbita. Quando traçava ele a órbita sobre a face do abismo. Cuando trazaba él la órbita sobre la faz del abismo. Quando firmava as nuvens de cima e estabelecia as fontes do abismo. Cuando afirmó las nubes arriba y reforzó las fuentes del abismo. Quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem seus limites. Cuando dio al mar sus límites y a las aguas ordenó que no traspasaran su mandato. Quando compunha os fundamentos da terra. Cuando establecía los cimientos de la tierra. Agora versos 30 e 31. Ahora versos 30 y 31. Aqui vamos concluir. Y aquí vamos a terminar. Olhe com atenção, por favor, para a sua Bíblia. Mira con atención a tu Biblia. Vamos ler em espanhol. Leemos en español. Con él estaba yo, como un artífice maestro. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Que linguagem de amor é essa? ¿Qué lenguaje de amor es ese? Vamos repetir. Vamos a repetir. Então eu, Entonces yo, quem é o eu? ¿quién es el yo? A sabedoria. La sabiduría. O filho. El hijo. Eu estava com ele. Yo estaba con él. Quem é ele? ¿Quién es él? O pai. El padre. E era o seu arquiteto. Y era su arquitecto. Por quê? ¿Por qué? Porque sem ele, o filho, nada do que foi feito se fez. Porque sin él, el hijo, nada de lo que fue hecho se hizo. Ele é o arquiteto. Él es el arquitecto. Ele é o criador. Él es el creador. Mas não apenas isso. Pero no solo eso. Dia após dia, eu era as suas delícias. Día tras día yo era sus delicias. Quando nós ficamos sabendo disso com mais exatidão? ¿Cómo nosotros sabemos eso con más exactitud? Quando o Filho encarnado entra no Jordão. Cuando el Hijo encarnado entra en el Jordán. Os céus se abrem.
Los cielos se E o abren. que a voz diz? ¿Y qué dice la voz? Em outras palavras, En otras palabras. é isso que está escrito em Provérbios. Es esto que está escrito en Proverbios. Esse é as minhas delícias. Este es mis delicias. Esse é o meu filho amado. Este es mi hijo amado. E nele eu tenho todo o meu prazer. En él yo tengo todo mi placer. Eu era suas delícias. Yo era sus delicias. Folgando perante ele em todo o tempo. Me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Eu fiz uma pesquisa sobre essa palavra me regozijando ou folgando. Yo hice una investigación sobre esta palabra, regocijándome, E ela tem há textos no Velho Testamento em que ela é traduzida de diversas maneiras. hay textos en el Antiguo Testamento en que es traducida de diversas maneras. Sabe qual é uma das maneiras? ¿Sabes cuál es una de esas maneras? Como um jogo de crianças, uma brincadeira, Como un juego de niños, que expressa ali a alegria daquelas crianças em um brinquedo, em uma brincadeira. que expresa la alegría de esos niños en aquel juego. Assim é traduzido em Provérbios, por exemplo. Así es traducido en Proverbios. por Então, o que o filho está dizendo aqui? ejemplo. Entonces, ¿qué está diciendo el hijo aquí? Do seu prazer, da sua alegria perante o seu pai em todo o tempo. De su alegría, de su placer delante del Padre en todo tiempo. Quando? ¿Cuándo? Quando todas as coisas estavam sendo criadas. Cuando todas las cosas estaban siendo creadas. Por que o filho tinha essa alegria com seu pai quando ele estava criando todas as coisas? ¿Por qué el hijo tenía esa alegría con el Padre cuando él estaba creando todas las cosas? Qual a explicação? ¿Cuál es la explicación? Sabe onde ela está? ¿Sabes dónde está? Nós vamos precisar ir para o fim da Bíblia. Vamos a ir para el fin de la A Biblia. explicação está lá em Apocalipse 4. La explicación está ahí en Apocalipsis 4. Veja o que diz o verso 11. Mira lo que dice el verso 11. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste. de recibir gloria, honra y poder, porque tú has creado todas las cosas. E veja como o verso termina. Y mira cómo termina. Preste atenção, por favor. Presta atención, por favor. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Sí, por causa de tu voluntad vinieron a existir y fueron creadas. Esse versículo explica o texto de Provérbios. Ese versículo explica el texto de Por que o filho está tão alegre? ¿Por qué el hijo está tan alegre? Por que ele está tão regozijante quando todas as coisas estão sendo criadas? ¿Por qué está tan regocijante cuando todas las cosas se están creando? Porque uma vontade está sendo executada. Porque una voluntad se está ejecutando. Segundo a tua vontade foram criadas. Según tu voluntad fueron Ou creadas. seja, em outras palavras, O sea, en otras palabras, o filho estava dando lugar ao propósito eterno de Deus. o sea, el hijo estaba dando lugar al propósito eterno de Dios. Então é claro que ele estava alegre. Entonces, claro que él estaba alegre. Aquela vontade eterna do seu pai Aquella voluntad eterna de su Padre seria então manifestada. sería entonces manifestada. Se nós fizéssemos a seguinte pergunta: Si nosotros hiciéramos la siguiente pregunta, quanto tempo Deus viveu só? ¿cuánto tiempo vivió Dios solo? É uma pergunta sem resposta, não é? Es una pregunta sin respuesta, ¿no? Porque Deus é eterno. Porque Dios es eterno. Quanto tempo Deus viveu só? ¿Cuánto tiempo vivió Dios solo? Deus vivia eternamente só. Dios vivía eternamente solo. Mas em momento, entre aspas, Más un momento, entre comillas, dentro da eternidade, dentro de la eternidad, algo veio a existir algo vino a existir que não existia antes. que no existía antes. E veio a existir pelo Filho. Y vino a existir por el Hijo. Eu era o seu arquiteto. Yo era su O arquitecto. Filho é o Criador. El Hijo es el creador. Não apenas isso. No solo eso. Veio a existir para um propósito. Vino a existir para un propósito. Para, ou de acordo com a tua vontade. Apocalipse capítulo 5. 4. De acuerdo con tu voluntad. Apocalipsis 4. Qual é a vontade de Deus? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aos que de antemão conheceu, A los que de antemano conoció, também os predestinou. también los predestinó. Para serem feitos conformes à imagem do seu Filho. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que Él sea hecho el primogénito entre muchos O hermanos. que mais? ¿Qué más? Para que o Filho em todas as coisas tivesse a primazia. Para que el Hijo en todas las cosas tuviese la primacía. Tudo que o Pai fez, ele fez para o seu amado Filho. Todo lo que hizo el Padre lo hizo para su amado Hijo. Oh, irmãos, quando essa realidade vem até nós, Oh, hermanos, cuando esa realidad viene hasta nosotros, transforma nossas vidas. transforma nuestras Nós vidas. somos para Ele e para nada mais. Nosotros somos para Él y para nada más. Por tua vontade vieram a existir e foram criados. Por tu voluntad vinieron a existir y fueron É creados. por isso que no capítulo 5 de Apocalipse aquele livro selado é aberto.
Es por eso que ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, aquel libro sellado se abre. Digamos que aquele livro fala da escritura, a escritura do universo. Digamos que aquel libro habla de la escritura del universo. Quem iria abrir essa escritura do universo? ¿Quién iba a abrir esa escritura del universo? João diz: ninguém era digno. Juan va a decir, nadie era digno. Mas então o leão de Judá, Pero entonces el león de Judá, o cordeiro no trono, el cordero en el trono, ele venceu para abrir o livro. él venció para abrir el O libro. que significa esse abrir o livro? ¿Qué significa ese abrir el libro? Dar curso à vontade eterna de Deus. Dar curso a la voluntad eterna de Dios. Qual era o poder para abrir esse livro? ¿Cuál era el poder para abrir ese O libro? poder do sangue derramado do cordeiro. El poder de la sangre derramada del cordero. Então agora ninguém poderia resistir à abertura desse livro. Entonces ahora nadie podría resistir la apertura de ese libro. Então o verso 31 termina: El verso 31 termina, regozijando-me no seu mundo habitável regocijándome en su mundo habitable e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. y encontrando mis delicias con los hijos del hombre. Então, irmãos, assim esse texto expressa o significado da sabedoria. Entonces, hermano, así este texto expresa el significado de la sabiduría. E é um nome mais para o filho, ou para o verbo. Y hay un nombre más para el hijo o para el verbo. O filho, o verbo, El hijo, el verbo, a sabedoria, la sabiduría, a expressão exata do ser de Deus, la expresión exacta del ser de Dios, o resplendor da glória, el resplandor de la gloria, o logos, el logos, é isso tudo o que ele é. todo eso es todo lo que Él es. E nós fomos chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Y nosotros fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Então vamos terminar aqui essa sessão Entonces vamos a terminar aquí esta e sección na próxima vamos buscar avançar um pouco mais nesse tema. y en la próxima vamos a buscar avanzar un poco más en este tema. Até que com a ajuda do Senhor, talvez amanhã, Hasta que con la ayuda del Señor, tal vez mañana, nós queremos ver aspectos bem aplicados dessa comunhão. nosotros queremos ver aspectos bien aplicados de esta Como comunión. essa comunhão deve se refletir. Cómo esta comunión debe ser reflejada. Também vamos buscar examinar amanhã a busca do Senhor Jesus por comunhão. También vamos a examinar mañana la búsqueda del Señor Jesús por comunión. Naqueles 10 eventos após a sua ressurreição. En aquellos 10 eventos después de su resurrección. Nosso Senhor aparece 10 vezes a grupos diferentes de pessoas ou a pessoas individuais. Nuestro Señor se aparece 10 veces a grupos diferentes o personas individuales. E esses 10 aparecimentos Y esas 10 apariciones é a busca do Senhor por comunhão. es la búsqueda del Señor por comunión. Então nós vamos ver o que Ele faz nessa comunhão. Entonces vamos a ver qué hace Él en esa O que comunión. Ele deseja nessa comunhão. Lo que Él desea en esa Quão comunión. restauradora é essa comunhão. Cuán restauradora es esa comunión. Então são 10 aparições. Entonces son 10 apariciones. Cada uma delas fala profundamente a nós. Cada una de ellas habla profundamente a Então nosotros. vamos confiar ao Senhor esses dias de comunhão nesse assunto. Entonces vamos a confiar al Señor estos días de comunión en este asunto. Vamos orar para fazermos o intervalo então. Vamos a orar para hacer el descanso. Entonces, Querido Pai Celestial, somos tão agradecidos, querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos porque não fomos chamados para qualquer comunhão. porque no fuimos llamados para cualquier comunión. Fomos chamados para a comunhão única do Teu Filho. Fuimos llamados para la comunión única de tu Hijo. O Senhor foi quem tomou a iniciativa. El Señor fue quien tomó la iniciativa. Nós fomos chamados Nosotros fuimos llamados e tivemos o privilégio de ouvir a Tua voz. y tuvimos el privilegio de oír tu voz. De nossas trevas resplandeceu luz. De nuestras tinieblas resplandeció luz. Nós te agradecemos, Senhor. Te lo agradecemos, Señor. Continuamos confiando Tua palavra compartilhada a Ti. Continuamos confiando en tu palabra compartida aquí. Por Tua misericórdia, dá-nos revelação. Por tu misericordia, danos revelación. Abre os nossos olhos, Abre nuestros ojos para que encontremos tudo em Ti. para que encontremos todo en ti. Identidade, significado e segurança. Identidad, significado y seguridad. Para que sejamos para louvor da glória da Tua graça. Para que seamos para alabanza de la gloria de tu gracia. Em Teu nome nós oramos. En tu nombre oramos. Amém. Amén. Amém.